Rússia atacou com um drone um trem com passageiros no norte da Ucrânia. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Uma autoridade local confirmou a informação a uma emissora ucraniana. Nos últimos 2 meses, os russos intensificaram as ofensivas aéreas à infraestrutura ferroviária da Ucrânia com ações quase diárias. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Náutico, Brusque, Ponte Preta, Corinthians, Mirassol. Guarani, Náutico. Apresentação: Rafael Pio. 4h, mais 5 minutinhos. Muito boa tarde para você, sintonizada nos 99.1 da CBN Campinas. Começando o Futebol Globo CBN. E começando a partir de agora, o jogo mais importante do ano para o Guarani Futebol Clube. O Bugre pode terminar o sábado com acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Coração do torcedor bugrino já começa a bater mais forte. O Estádio Brinco de Ouro já vai tomando as cores verde e branco, que já são tradicionais em suas arquibancadas, mas também no peito e no corpo do torcedor, que vai lotar o estádio daqui a pouquinho, a partir das 5h para trazer esse grito e para fazer os jogadores lá dentro das 4 linhas se arrepiarem e correrem atrás de um golzinho que seja, Bugrão, de 1-0 que seja, Bugrão, para depois secar o Brusque e terminar a rodada classificado e com acesso garantido à Série B, para acabar com o inferno da Série C, com o calvário que é a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. E para isso, ele só precisa dele próprio. E quem sabe ainda hoje vem o acesso. A narração será de Júlio Nascimento na casinha, com os comentários de Gabi Castro, as reportagens de Antônio Lupe. Aliás, é lá pra beira do gramado do Brincão que a gente já vai para trazer as primeiras informações do Bugre, que já chegou,
não sabemos se já está oficialmente definido, mas eu tenho certeza que está prontinho para essa decisão, para esse que até aqui é o jogo mais importante do ano pro Guarani. É o jogo mais importante do ano pros torcedores bugrinos. Ó, fazendo aquela famosa conta, é muito simples. Se o Guarani vencer, o Guarani já garante o acesso? Ainda não, matematicamente ainda não. Por quê? O Brusque joga contra a Ponte ainda hoje. Se o Brusque vencer, ele vai a 6, o Guarani estaria com 9. Na última rodada, o Guarani pega a Ponte no derby. Se o Guarani não conquistar uma vitória, permanece com 9. O Brusque vencendo, o Náutico iria também aos 9. Aí vamos aos critérios de desempate. Número de vitórias, os dois teriam 3 vitórias. E aí vamos naquela história de saldo de gols, depois de cartões, aquela bagunça toda que é a Série C. Só que aí fica muito próximo de conquistar o acesso. Então é para isso que o torcedor do Bugre quer. Será que já tá com o clima de Série B? Será que já está pronto o Guarani? As primeiras informações do Bugre, direto do gramado do Brincão. Boa tarde, Antônio Lupe. Opa, boa tarde, Rafael Ângelo Pio. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o palco do duelo entre Guarani e Náutico. O torcedor do Bugre, aos poucos, vai chegando para o jogo decisivo. E como você falou muito bem, jogo que pode valer o acesso para o Alviverde. Repetindo de forma bem simples, precisa vencer o jogo hoje e torcer por um empate ou derrota do Brusque contra a Ponte Preta no jogo que acontece no Augusto Bauer a partir das 7:30 da noite. O Guarani não tem o seu principal artilheiro, o atacante Bruno Santos, foi expulso na derrota para o Brusque e hoje fica fora da lista dos relacionados. O técnico Matheus Costa já definiu a equipe. Júnior Brandão está confirmado no lugar de Bruno Santos. E essa não é a única novidade no Guarani, que volta para o esquema 4-3-3, com Rafael e Alan Santos na zaga. A novidade número 2 é a presença de Dentinho no ataque. Com isso, o trio ofensivo do Guarani é formado por Dentinho, Júnior Brandão e Mirandinha. Esse é o trio de ataque do Bugre, que vai ficar responsável por, quem sabe, é o que eu disse, um golzinho, Guarani, 1-0, já será goleada. E do outro lado tem um time que ainda quer também esse acesso e vai fazer de tudo para complicar a vida do Bugre. Por isso a gente chama esse jogo de decisão, porque o Náutico também quer aprontar, né, Lupe? É isso, Pio. O Náutico, ele também depende das próprias forças para conquistar o acesso. É uma matemática um pouco mais complicada, mas o Náutico vem a Campinas também para um jogo decisivo contra o Guarani. O técnico Hélio dos Anjos gostou do que viu no duelo contra a Ponte Preta na última rodada no Moisés Lucarelli, no empate em 1-1, mas lamentou o resultado. Afirmou que o desempenho do Náutico foi o melhor desse quadrangular decisivo no jogo passado e até por conta disso ele acredita que o time pode ter o mesmo desempenho. Até por conta desse bom desempenho, o treinador ele faz poucas mudanças na equipe titular. A única novidade no Náutico é a entrada de Carlinhos, recuperado de um problema físico. Ele foi relacionado e vai como titular no sistema defensivo ao lado do João Maestro. Outro atleta que retorna ao time é o Matheus Silva, velho conhecido aqui do futebol de Campinas, até porque já passou pela Ponte Preta. Ele não jogou contra a Macaca por uma questão contratual, mas fica como opção no banco de reservas. Do restante do time do Náutico, tirando o Carlinhos, que entra no lugar do Índio, o Náutico tem o mesmo time que enfrentou a Ponte Preta na última rodada, sem Vinícius, um dos principais atacantes do elenco alvirrubro, mais uma vez ficou fora da lista de relacionados.
Esse o Náutico, já prontinho também para a decisão contra o Guarani, como disse Antônio Lupi, disse muito bem, o Náutico também depende apenas das forças dele, mas hoje o Náutico não conseguiria garantir um acesso. O único time que pode garantir o acesso hoje é o Guarani, porque em caso de vitória, o Timbu iria a 7 pontos, deixando o Guarani com 6, e aí mesmo com a derrota do Brusque, na última rodada, o próprio Guarani poderia de novo ultrapassar o Náutico. Só que aí o time dependeria apenas das forças dele, precisaria apenas de uma vitória contra o Brusque na última rodada. É a Série C pegando fogo nessa reta final. E quem está na cabine já desenhando o gramado, já colocando as posições, já colocando os atletas, cada um ali onde vai atuar, muito atento às informações de Antônio Lupi, para trazer para você a maior clareza do jogo e o desenho da partida. É Gabi Castro, é dia de decisão. Gabi, boa tarde. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Tudo desenhado aqui, Guarani de um lado, Náutico do outro, e o pesadelo da Série C pode acabar hoje, né, Pio e amigos? Precisa vencer o Náutico, torcer por um empate pelo menos do Brusque contra a Ponte. Por outro lado, o Náutico tá com a mesma expectativa, né? É para vencer o Guarani, que hoje faz o confronto em casa contra o Brusque. Então, é como se fosse uma semifinal, jogo único. Quem vencer dá um passo muito importante para a final que vai acontecer na última rodada. E para isso, o primeiro passo, o Guarani vai ter que fazer essa lição de casa, precisa elevar o nível para sair com os 3 pontos. Foi mal no derby jogando aqui no Brinco de Ouro, foi mal na última rodada contra o Brusque fora de casa, mesmo levando em consideração a péssima e danosa arbitragem. Então o Guarani ele tá oscilando muito e hoje não vai ter margem para isso, tá? Vai ter que superar a ausência do artilheiro Bruno Santos, que está suspenso, e aí entra o Júnior Brandão, 3 jogos, nenhum gol. Dentinho começa a partida pela primeira vez como titular, 4 jogos, nenhum gol. Deste ataque do Guarani, apenas o Mirandinha já balançou as redes, 13 jogos, 2 gols, um deles no derby contra a Ponte. Então, jogo grande, ele já balançou as redes, pode ser uma arma pro Guarani aí, a velocidade do Mirandinha e a presença diária também do atacante. E outra coisa, Pio, as equipes elas já se enfrentaram, né? 2 vezes, uma vitória para cada lado, sempre o visitante vencendo, então os times já se conhecem, já se estudaram, além da tática, da técnica, naquela jogada diferente, eu entendo que o lado mental, o lado psicológico, ele vai ter um fator decisivo, tá? Não deixar o nervosismo atrapalhar. Os dois lados sabem da importância da partida de hoje. Quem conseguir controlar isso, você pode ter certeza que se aproxima da vitória. Como disse Gabi Castro, e aliás, quando o Guarani ressurgiu nessa segunda fase, podemos dizer assim, foi exatamente contra o Náutico. Lá na cabine do Brincão, na melhor visão do Brinco de Ouro, ali bem no meio do gramado, ele enxerga tudo que acontece dentro das 4 linhas. Na casinha, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Julião, vou falar uma coisa pra você. Semana passada foi o torcedor da Ponte quem teve que esperar até o fim da rodada pra comemorar um acesso. Torcedor do Guarani, se precisar esperar até por volta das 9:30 da noite, acho que não vai ficar chateado não, desde que veio uma vitória, né, Julião? Boa tarde. Tudo bem, né, Pio? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Exatamente, eu acho que o torcedor hoje, mais do que nunca, quer ter essa sensação de vencer no Brinco, ficar na expectativa ao longo do sábado à noite e fechar o sabadão comemorando uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro para passar um domingo feliz, um domingo em comemoração, e o derby na semana que vem ser um derby protocolar em relação a pensar em acesso, apenas os times focando aí definitivamente na disputa pela vaga na grande final. Essa é a minha grande expectativa. Eu quero Campinas no topo de novo. Então começa hoje a saga do Guarani para buscar esse acesso. Torcedor vai chegando, né, Pio? Muita expectativa em relação a qual vai ser o público. O Guarani adotou uma estratégia diferente em relação aos ingressos, então a torcida vai ficar concentrada no tobogã e no tobogã inferior, além das vitalícias. No momento que sobe o Guarani para o processo de aquecimento, saudado pela sua torcida, então existe uma expectativa muito grande. Hoje é um dia de otimismo, é um dia de esperança. Afinal de contas, Rafael Ângelo Pio,
verde é a cor da esperança, Pio. Ah, não tenha dúvida disso, Júlio Nascimento. Eu tenho certeza que pelo menos um na casinha nós teremos. Aliás, se nós tivermos na casinha para os dois lados, nós teremos 2 para o Guarani e 1 para o Náutico. Essa é a minha aposta. 2-1, o Bugre vence o jogo daqui a pouco. Ô, Antônio Lupe. Vai! Eu vou arrumar pra minha cabeça. Vamos ver. Vou. É o seguinte. Vamos lá. A partir de agora, torcedor do Guarani. A partir de agora, torcedor da Ponte Preta. Você vai mandar no 19 991869070. Tô com medo. O placar do jogo. Quanto será Guarani e Náutico? Quanto será Brusque e Ponte Preta? Os acertadores no final da jornada, Antônio Lupe. Não faz isso, que você vai matar os caras do coração. Eu vou sortear Ai. um torcedor do Guarani, um torcedor da Ponte com R$200 pra gastar no Giovanetti. Aí! O Lupe adora quando isso acontece e não é ele quem tem que fazer o sorteio. Que coisa maravilhosa. Ô Pio, é só pra torcedor ou não? Não. Se você quiser mandar aqui, ó, eu sou São Paulino, mas eu acho que Guarani e Náutico, Guarani vence 3-0, pode mandar. Eu sou jornalista e quero participar. Por exemplo, assim, um exemplo. Não, peraí, antes de você dar o exemplo, eu vou falar. Eu sou jornalista e não trabalho no Grupo EP, entendi, tá? Aí você tá, Tá pode. Pode. bom, tá. Tá, Minha né? dúvida já saiu. Era uma dúvida então tá que bom. mandou, tá? Sim, tá. Eu, Ô, Pio. eu imaginei. Oi. Duzentão pra cada? Pra cada. Serão Vai ter que 400 dividir, tipo assim, eles reais. vão ter que ir junto e cada um paga metade da conta, Não né? precisa. Se quiser ir junto pra contemplar e pra comemorar o acesso dos dois, pode. Olha só, você deu uma ideia bacana, hein? É uma ideia legal, mas Ó, é então- duzentão pra cada um. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou, daqui a pouco, pro torcedor que tá ouvindo o sonzão da CBN, eu vou pra galera de novo, hein? Deu sorte lá no jogo da Ponte. Sim. E eu vou pra galera aqui no Tobogã pra pegar o palpite do pessoal aqui no Brinco de Ouro. Espetacular. Mas pra ganhar tem que mandar no WhatsApp. Aqui o Exatamente. pessoal que tá ouvindo no Tobogã, aqui não, tem que mandar no WhatsApp. Então se vê o microfone da CBN aí no Tobogã e quer participar, tem que mandar também no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp, Rafael? 19991869070, o WhatsApp da CBN Campinas. Você torcedor de futebol, você ouvinte da CBN Campinas, manda pra cá o seu palpite pro jogo do Guarani, o seu palpite pro jogo da Ponte. Ah, eu posso mandar pros dois jogos? Pode, só não pode mandar mais do que um palpite, mas pode mandar um palpite pro jogo do Bugrão, um palpite pro jogo da Macaca. Se você acertar, os acertadores no final da jornada vão levar ou vão ser sorteados para levar R$200 para gastar no Giovanetti. Importante, hein? Pro jogo do Guarani. E eu não sei se você concorda comigo, Júlio Nascimento, até os 15 do primeiro tempo, só pra dar o palpite, né, Julião? Porque Porque fácil, depois né? o jogo já começa a se desenhar, né? Então é aí uma maneira fica mais, fácil, né? mais fácil. Então eu acho justo. Até Exato. 15 minutos fica muito em aberto. Você tá seguindo as casas, né? Isso, exatamente. Depois dos 15 ali, as odds já As ficam mais odds claras. caem. É exatamente isso. E pro jogo da Ponte, até o início do jogo da Macaca, é o palpitão premiado aqui nos 99.1 da CBN Campinas, que já está no ar com os trabalhos técnicos lá no Brinco de Ouro, Dinaldo Araújo. Aqui nos estúdios da CBN Campinas, Eduardo Rodrigues, o nosso bolachita. Está no ar o Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames.
Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Guarani Náutico. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Guarani Náutico. Apresentação: Rafael Pio. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro de tudo o que acontece na Série C, Série B, Série A, no esporte pelo Brasil e pelo mundo aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Faltando 36 minutos pra bola rolar no Estádio Brinco de Ouro, Guarani e Náutico. A partir das 7:30 da noite, lá no Augusto Bauer, tem Brusque e Ponte Preta. Jogos pelo grupo C da competição. A Ponte tem 10 pontos, já garantiu o acesso. Guarani 6, Náutico 4, Brusque 3 pontos ganhos. No outro grupo, um grupo mais embolado e daqui a pouco também fazendo contas aqui porque tem time que pode garantir o acesso ainda hoje, ou melhor, amanhã, né? Porque os dois jogos acontecem amanhã. No domingão tem às 4:30 da tarde Floresta contra o Londrina e lá no 1º de maio em São Bernardo do Campo tem São Bernardo contra o Caxias, esse jogo que acontece às 7 horas da noite. Londrina lidera com 6 pontos ganhos, Floresta mesma pontuação, 6 pontos pelos critérios de desempate, é o vice-líder. São Bernardo, terceiro colocado com 3 pontos e o Caxias, que teve a melhor campanha da primeira fase, é o lanterna, 3 pontos ganhos, mas todo mundo ainda com chance de acesso nesse embolado grupo B da competição. Antônio Lupe, Júlio Nascimento disse até no início da nossa jornada sobre a questão dos ingressos. Deixa eu ver se eu entendi bem. Guarani, vamos lá, colocou ali um valor mais acessível no tobogã e no setor inferior e na cabeceira um valorzinho um pouco mais alto. Por quê? Pra cobrar a mais do torcedor do Náutico. É por aí, Antônio Lupe? É isso. O que acontece? O Guarani, ele colocou um ingresso maior para o torcedor visitante, R$160 a inteira e 80 a meia. E aí o que acontece? Ele precisa ter um outro setor do estádio do mesmo preço do visitante. Então ficou as duas cabeceiras, a do visitante e a do Guarani. Porém, tobogã está com promoção. Por isso, o torcedor hoje do Guarani, a maioria, vai ficar no tobogã e também nas vitalícias, porque também tem promoção para vitalícia. Então essa foi a estratégia de venda do Guarani para o jogo contra o Náutico. Aliás, se você me permite, já tô aqui no Povo. Deixa eu ver aqui, deixa eu chegar. Deixa eu atrapalhar só um pouquinho. Seu nome? Rodrigo, quanto vai ser o jogo hoje? 3-0. 2-0? 3-0. 3-0. Quem vai marcar? O Bruno Santos não joga, hein? Mirandinha, sei lá. Mirandinha. O importante é ganhar. Qualquer um. Boa. Bom jogo, viu? Obrigado. Deixa eu chegar aqui, seu nome? Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa. Quanto vai ser o jogo?
2-0. 2-0. Bruno Santos fora, e aí? Então, hoje é aqueles jogos que a gente tem aqueles heróis improváveis, né? E vai ser o Diego Torres hoje. Diego Torres vai ser. Um de pênalti e um de falta. Tá registrado aqui. Bom jogo, viu? Obrigado. Seu nome? Álvaro. Ô, Álvaro, belo chapéu Panamá, hein, Álvaro? Já fez sucesso com esse chapéu aí, hein? Tô mentindo ou não? Não. Quanto vai ser o jogo? 2-1 pro Guarani. 2-1? Tá na expectativa? Obrigado, viu? Belo chapéu. Falou. Vixe, a bomba. Tudo bem, seu nome? Boa tarde, velho. Cuidado. Davi, mano. Ô, Davi, como é que você tá? Tô bem, viu, você, velho? Boa. Quanto vai ser o jogo? Mano, 2-0 sem sofrimento, cara. Acho que vai ser gol do Mirandinha e Alan Santos. Boa. Obrigado, gente. Bom jogo. Deixa eu chegar aqui na rapaziada. Tudo bem, seu nome? Theo. Theo? Sim. Você joga bola, Theo? Sim. Você faz gol ou você defende? Eu faço gol. É isso aí, dá dinheiro. Papai vai ficar feliz. Guarani vai ganhar hoje? Sim. Aí sim, hein? Como é que chamou o papai? Rodrigo. E aí, Rodrigo, quanto vai ser o jogo? 2-0, Bugrão. E Bruno Santos fora, quanto pesa isso? É, vai ser um pouquinho complicado, mas Mirandinha vai fazer. O Mirandinha vai fazer um e o Dentinho vai fazer o outro. O atacante vai fazer gol, vai dar dinheiro, hein? É isso aí. Ontem ele fez 2 no campeonatinho. Aí sim, hein? Artilheiro. Obrigado. Valeu, gente. Bom jogo. Deixa eu chegar aqui rapidinho, mais uma galera que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Rapidinho, seu nome? Paranhos. Paranhos, quanto vai ser o jogo? 2-0, com tranquilidade. Um no primeiro tempo, um no segundo tempo. Boa, vai aguentar? Porque Paranhos já tá tomando uma aí, hein, Paranhos? Não, vamos aguentar e vamos comemorar no final. Vamos sair daqui cantando. Bugrão voltou. Aí sim, hein? Valeu, obrigado, viu, Paranhos? Amém, tamo junto. Amém, tamo junto também. Deixa eu chegar aqui na galera que tá curtindo aqui. Tudo bem? Beleza? Seu nome? Leandro. Quanto vai ser o jogo, Leandro? 3-0 Guarani hoje. Aê, boa. Deixa eu chegar aqui no casal aqui. O casal tá entrando. Rapidinho, não quer falar. Ixi, quase caiu. Opa, vamos lá, na rapaziada Casal aqui, é complicado, tem que tomar um cuidado. É da base? Lupe. Tudo bem? Como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo, quanto vai ser o jogo? Vai ser 2-0. Você é atacante ou você é zagueiro? Eu sou lateral esquerdo. Lateral esquerdo, mas que apoia ou que defende? Ah, meio termo. Mais ou menos, meio termo. É, tá bom. Mas tem que apoiar, tem que atacar pra ganhar dinheiro. É. Tamo junto. Seu nome? Davi Luca. Davi Luca. Davi Lucas, hein? Quanto vai ser o jogo? 2-0 também. Boa, valeu, Davi. Seu nome? Thiago. Quanto vai ser o jogo, Thiago? Vai ser 3-0. 3-0? É. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Deixa eu chegar aqui mais alguns. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Lourdes. Quantos anos de Brinco de Ouro da Princesa? Nossa, muitos anos, muitos. Acho uns 40 anos. Nossa, mas é muito tempo, hein? E hoje, como é que tá esse coração verde? Só tá preocupado, viu? É. Tô com medo. Quanto vai ser o jogo? Olha, eu espero 2-0. 2-0 com sofrimento ou sem sofrimento? Com sofrimento. Porque se for sem sofrimento, não é Guarani. Ah, com certeza. Obrigado, bom jogo, viu, Lourdes? Valeu. Tudo bem, seu nome? Tudo bom, Vinícius? Vinícius, quanto vai ser o jogo? 2-0, fácil. Tranquilo. Fácil? Tranquilo. Ô, Lourdes, ele falou que vai ser fácil. Tomara que seja verdade. Seu nome? Flávia. Quanto vai ser o jogo, Flávia? 2-1, porque um tem que ter pra dar uma emoção e um gás a mais. É isso aí, né? Com emoção. Tudo bem, seu nome? Bom, Guilherme. Quanto vai ser o jogo? Vai ser 1-0 sofrido porque é Guarani. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É Guarani é sofrido, não tem jeito. Valeu, gente. Bom jogo. Bom, Pio, você viu que a galera tá animada aqui do lado de fora do Brinco de Ouro. Daqui a pouco a gente volta em definitivo, só pra confirmar que Júnior Brandão é o substituto de Bruno Santos no ataque do Guarani. Ah, e tá cheio aí já, Lupe? Não entendi, desculpa. Já tá cheio aí ou não? Tá cheio, tá? Tá cheio já, tá mais né? movimentado. O pessoal quer que eu entreviste mais gente aqui. Você viu? Como é viu? que é seu nome? Roberto. Roberto, tá bem? Tá bem, Roberto? Tô bem, meu. Desde que hora? Ah? Desde que horas? O que você tá perguntando? Desde que hora que você tá tomando? Nada. Comecei agora, bro. Agora? Agora? É. Agora é 4h31, Roberto. Então, comecei daqui a pouco. Quanto vai ser o jogo? 4-1 Guarani. 4-1 Guarani. Roberto, pelo amor de Deus. Grava isso, bro. Tá cravado, ó. Os caras estão filmando aqui, hein? Grava isso. 4-1 Guarani. 4-1 Guarani. Mas você vai aguentar até o fim do jogo? Até o final do jogo, bro. Aí depois você não é responsável de mais nada, né? Nada, bro. Aí entrega pra Deus e boa, né? Isso mesmo. Obrigado, viu? Bom jogo. Tamo junto. Valeu. É isso aí, é o clima aqui da galera no estádio Brinco de Ouro da Princesa, viu?
Lupe, eu vou falar pra você é maravilhoso, cara. Quem que eu vou te contar? Não, e ó, você viu que o casal não quis falar, porque é um perigo entrevistar casal, viu, Lupe? Às vezes, o casal não é bem um casal, né? Enfim, é bem complicada a coisa. É por isso que, sei lá, por isso que se passou correndo? Pode ser, rapaz, às vezes. Isso aí é perigoso. Ô, Pio, o show do Coldplay tá aí pra dar luz pra todo mundo, né? Exatamente, Gabi, eu vou falar. Ô, Gabi, o pessoal tá empolgado. É claro que o torcedor, ele precisa ir pro estádio empolgado. O torcedor, o jogador lá dentro das 4 linhas precisa sentir isso lá dentro, né, Gabi? E não pode ser diferente, Rafael Pio. Acho que durante a semana houve, né, muita tensão justamente pela ausência do Bruno Santos, aquela expectativa, quem vai estar no comando do ataque. Então, essa apreensão, a gente entende do torcedor, né? O Bruno Santos, ele chegou até com uma certa desconfiança, mas em 15 jogos foram 6 gols. Ele tomou conta da camisa 9 do Guarani, que há tempos ninguém tomava ali a titularidade com responsabilidade, com faro de gol. E o Bruno Santos chegou e tomou a camisa 9. Para essa partida decisiva, né? Num erro da arbitragem, no meu modo de entender, não deveria ter sido expulso, mas aconteceu e aí teve uma semana o técnico Matheus Costa para definir quem seria este camisa 9. E aí, eu acho que ele optou pela obviedade, que é um outro centroavante que tá sem ritmo de jogo, perdeu um gol no finalzinho contra o Brusque, mas foi contratado, tá aí, e é da posição, não muda a característica da equipe. Então, no meu modo de entender, num primeiro momento, acerta o técnico Matheus Costa colocando o Júnior Brandão com os 2 atacantes, com o Dentinho e com o Mirandinha. É um ataque novo, pela primeira vez a gente vai ter Dentinho, Mirandinha e Júnior Brandão. Mas, de fato, a torcida, tenho certeza que vai empurrar, tá feliz com a escalação, são 3 atacantes, continua com os 2 homens de meio campo, na teoria, criativos, que é o Isaac e que é o Diego Torres, e que eles precisam aparecer. Então, com a força do Brinco de Ouro, com uma equipe ofensiva, é um casamento que tem tudo para dar certo. Ô, Juliano Cimento, e acho que o Guarani, ele entrou na reta final ali da primeira fase, claro, nessa segunda fase, ele entrou num momento de confiança, né? Claro que altos e baixos aconteceram, mas hoje o Guarani depende só dele, pode garantir o acesso já nesse sábado. Utilizar, fazer com que os bons momentos dessa segunda fase ajudem e entrem em campo também na tarde de hoje, Julião? Exatamente, Pio, eu tô com você nessa. Acho que o Guarani precisa hoje da experiência, né? Até um torcedor aí falou pro Lupe, eu tô sentindo que vai ser um herói improvável. O Alan Santos, na entrevista coletiva durante a semana, ele citou Samuel. Eu tô torcendo pro Samuel, imagina o Samuel que passou por problema de lesão, quase foi embora, foi escanteado e de repente vem pra ser o herói do Guarani. O futebol tem muito disso, tem desses heróis improváveis, e esse é o cenário que o torcedor gosta, né? O Medina foi isso, né, Pio? O Medina era um cara extremamente criticado, reserva do reserva. Aí você perde no derby do século o seu principal jogador por lesão, que era o Fumagalli. Entra o Medina, a torcida coça a cabeça, o cara vira o personagem de um dos jogos mais marcantes da história do clube. Então, esse negócio de herói improvável funciona. Eu acho que hoje o Guarani tá bem servido nesse sentido, porque alguns jogadores experientes / jogadores que numa Série C podem fazer a diferença. Vamos lembrar, a Série C é muito nivelada. Então acho que tudo isso entra no contexto do que é a decisão de hoje, viu, Peu? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Vai ser um grande jogo, vai ser uma grande decisão no Brinco de Ouro. Você continua mandando mensagem pro 19991869070 no nosso WhatsApp. Hoje tem palpitão premiado. Então você, ouvinte da CBN, manda pra cá. Quanto vai ser o jogo do Guarani? Manda pra cá quanto vai ser o jogo da Ponte. Você pode dar o seu palpite pros 2 jogos, não tem problema não. No final da jornada esportiva de hoje, entre os acertadores dos placares, nós vamos sortear 2 torcedores que vão levar, um que acertou o placar do Guarani, outro que acertou o placar da Ponte, R$200 pra curtir no Giovanetti. A Miriam tá mandando aqui, 2-1 pro Náutico e 1-1 Brusque Ponte. O Everton tá mandando 3-1 Guarani, 2-0 Brusque. O Paulo Sérgio tá mandando 2-1 Guarani, 2-1 Brusque. O Luiz Carlos tá mandando 2-1 Guarani, 1-0 Ponte.
O Ricardo, 2-1 Guarani, 0-0 Ponte Brusque. Leonildo, 2-0 Guarani, 0-0 Ponte Brusque. Rapaziada, tá imaginando um empate lá no Augusto Bauer. O Igor mandou aqui 2-0 pro Guarani. O Júlio César tá também mandando aqui, ó, 2-0 pro Guarani e 0-0 Brusque Ponte. Muita gente acreditando no empate na segunda partida. Ô Gabi Castro, você acha que o Guarani sofre demais com os desfalques de hoje? Ou o elenco nesse momento, e é algo até estranho, né? Porque a gente, dos dois, a gente chegou a falar sobre a falta de opções, né? Durante a competição. Hoje o Guarani, o Matheus, consegue ter opções suficientes no banco de reservas para que o Guarani não sinta demais essas ausências, Gabi? Opções ele tem agora no ataque, né? Com o Cauã Jesus, que vinha sendo titular, com o Gabriel Silva, tem o Ryuta, né? Que sempre cai nas graças da torcida. Em determinado momento do jogo, a torcida sempre quer ver o japonês em campo, mas eu acho que sente muito a falta, principalmente do Bruno Santos, tá? Eu acho que o Cicinho vinha muito bem na lateral direita, dando assistência, mas o Lucas Justen, nesta fase final, eu acho que entrou muito bem, deu conta do recado, o Guarani não sente tanto na lateral direita, mas no ataque não tem como, o Rafael Pio. O Dentinho, 4 jogos, nenhum gol. O Júnior Brandão, 3 jogos, nenhum gol. E o Mirandinha, 13 jogos, 2 gols. Você não tem o seu centroavante, você não tem o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro da Série C, a referência, e não só isso, né? Quando tá difícil, o Bruno Santos, ele sai da área, ele vem buscar o jogo, ele é um atleta participativo, ele é um atacante que vem buscar o jogo, muitas vezes chama a marcação da equipe do Náutico. Ele ia servir para complicar ainda mais o sistema defensivo do Timbu. Então eu acho que sente muito a ausência do Bruno Santos e vai ter uma responsabilidade muito grande o Júnior Brandão, que tá entrando para fazer ou algo parecido ou dentro da característica dele, porque eu não vejo ele com tanta mobilidade assim, mas que ele fique próximo da área, que ele incomode os zagueiros do Náutico para dar conta do recado. E aí essa bola aérea do Guarani, que tem funcionado tanto com os zagueiros, com o Alan Santos, com o Rafael, hoje pode funcionar com o Júnior Brandão. Mas é um ataque inédito para uma decisão, para uma partida decisiva. Então é algo que eu vou observar bastante ao longo da partida, porque tá longe do ideal, tá? O ideal seria uma formação que a gente já conhecesse. Olha, eu sei escalar de cor esse ataque do Guarani. E não é o que a gente tá vendo. Pela primeira vez o Dentinho começa a partida como titular, o Mirandinha segue na titularidade e o Júnior Brandão ganhando a titularidade também pela primeira vez. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje, eles vão ter que dar conta do recado. Oi, Lupe. Só um detalhe também pra gente falar a respeito do tempo, né? Porque Campinas hoje nublada, né? E antes de começar a jornada, por volta de 3h30, 4 horas, uma chuva fina caía aqui na região do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ainda tá nublado, só pra se ter uma ideia, os refletores foram acesos, porém não chove neste momento aqui no gramado do Brinco. Caía uma chuva bem fina agora há pouco, mas ela já foi embora. E claro, né, Pio, que eu vou torcer para que a chuva ela caia, mas só por volta da 1 da manhã, quando eu já estiver dormindo tranquilamente no conforto do meu lar. Não tenha dúvida disso. Ô, Lupe, eu tô acompanhando aqui o ge.globo/Campinas e alguns vídeos, né, da rapaziada do Náutico já chegando e também, muito legal, alguns vídeos lá do Recife. Obviamente, torcedor do Náutico já se reunindo lá pelos bares, pelos restaurantes e tudo mais. Como que tá o torcedor do Náutico aí no Brinco de Ouro e como que tá esse Náutico em termos de pressão? Porque talvez se esperasse mais do Náutico antes do início dessa segunda fase, né, Lupe? Ele entrou nesse quadrangular decisivo como favorito ao acesso, tanto é que tinha apenas 7 gols sofridos em 20 jogos, e esse forte sistema defensivo é a característica principal do Náutico, mas ele perdeu jogadores da zaga. Por exemplo, o Carlinhos, que volta hoje, ele ficou fora durante um bom tempo nessa reta decisiva da Série C. O próprio Matheus Silva, que foi titular durante a trajetória do Náutico na primeira fase, contra a Ponte Preta, não jogou nos 2 jogos. O empate e a derrota lá nos aflitos. O torcedor do Náutico, antes do jogo contra a Ponte, empate em 1-1 na última rodada, protestou no aeroporto. O técnico Hélio dos Anjos ficou pé da vida com parte de alguns torcedores, principalmente torcedores organizados. No empate com a Ponte Preta, depois do Moisés Lucarelli,
O Júlio até lembra disso, que teve ali um bate-boca entre torcedores do Náutico e o próprio técnico Hélio dos Anjos, mas no embarque para Campinas, para o jogo contra o Guarani, teve apoio da torcida e a cidade de Campinas com muitos torcedores do Náutico. O torcedor já marca presença aqui no setor visitante do Brinco de Ouro. Nos bares aqui da região a gente via muitos torcedores com a camisa do Náutico e o Gabi Castro fez um relato muito interessante, que algumas vans chegaram aqui no Brinco, próximo a um supermercado que tem aqui, onde fica a concentração de parte da torcida do Guarani, e desceram tranquilamente em direção ao setor visitante. A expectativa é de um bom número de torcedores do Náutico também, que trata esse jogo como uma decisão desse quadrangular da Série C, Pio. Ah, isso é muito bom, A gente, né, cenas lamentáveis que aconteceram no Brinco de Ouro recentemente, a gente nunca espera ver esse tipo de coisa e numa decisão, num jogo que deve ser festivo e tomara que seja festivo pro torcedor do Guarani, tudo ocorra da melhor forma possível. E esse Náutico, hein, Gabi Castro, vai tendo altos e baixos, assim como todo mundo, né, nessa segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, não só no Grupo C, mas também no Grupo B. Que dá pra esperar desse Timbu aí, que sem dúvida nenhuma vai tentar aprontar pra cima do Guarani. Sai de cara, espera um pouco, vem pra cima, assusta o Bugre, espera, estuda o jogo. O que dá pra esperar do adversário do Guarani? Dá pra esperar um tudo ou nada aqui no Brinco de Ouro, viu, Rafael Pio? Conhecendo o técnico Hélio dos Anjos e a sua intensidade, tanto nos treinamentos como nos jogos, e nós vimos isso, né, porque recentemente ele estava aqui em Campinas treinando a Ponte Preta. Eu espero um Náutico que vem pra surpreender o Guarani. Eu acho que o Guarani vai pra cima do Náutico, mas o Náutico, ele faz uma linha alta, eu acho que ele não vai se defender, eu acho que a gente vai ter um jogo em que o Guarani com a posse de bola, o Náutico, ele fica assim no seu campo de defesa, mas quando o Náutico tem a bola, ele vai atacar o Guarani vai ter que se defender muito bem. Então eu acho que a gente vai ter um jogo muito laicá, de muita correria, de muita intensidade. Assim como as outras equipes, né? Eu acho que oscilou bastante. O Náutico começou bem, né? Com uma vitória fora de casa diante do Brusque, mas aí ele caiu pro Guarani, ele caiu pra Ponte, aí essa oscilada, eu acho que ali fez com que a torcida ficasse mais uma vez receosa, né? O Náutico tentando subir mais um ano pro Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, a empolgação da torcida do Náutico, ela é contagiante. A gente acompanha pelas redes sociais o relato dos jornalistas, há um otimismo muito grande dos torcedores do Náutico, tanto é que eles tiveram uma boa presença no último fim de semana no Moisés Lucarelli e hoje muito boa presença aqui no Estádio Brinco de Ouro. Fizeram um vídeo, né, do centro de convivência, eu vi na Torre do Castelo, torcida do Náutico também, né, naquele símbolo que tem de Eu Amo Campinas, fizeram gravação lá também, na Feira Hippie. Então, assim, em vários cantos da cidade, os torcedores vieram também para um turismo e a gente viu a empolgação e o otimismo deles também. E isso reflete, né, dentro de campo, para os jogadores, para a comissão técnica. Então acho que a gente vai ter um jogo muito bacana, muito interessante, ao mesmo tempo que é tenso, que é decisivo, mas tem o Guarani jogando em casa com o apoio do seu torcedor e o Náutico jogando também com o apoio do seu torcedor ali atrás do gol. Então eu acho que a gente vai ter um jogo de muita intensidade, mas que um Náutico que vem por um tudo ou nada, porque ele sabe que se vencer hoje aqui no Brinco de Ouro, ele fica muito próximo dessa vaga, porque ele decide em casa contra um Brusque que pode ser que já esteja eliminado. Se a Ponte aprontar contra o Brusque fora de casa, o Náutico pega um Brusque já eliminado, e aí é muito ruim também isso pro Guarani, né? Porque daí ele faz o derby contra a Ponte, que já é um jogo complicado, é difícil você jogar precisando da vitória, um derby, e o Náutico podendo já tá contra um adversário já eliminado. Então, assim, é uma reta final, é aquele jogo de xadrez que vai ter que torcer aqui, vai ter que vencer aqui, torcer pro duelo da Ponte contra o Brusque, enfim. Mas eu acho que a gente vai ter um jogo de muita intensidade e lá e cá aqui no Brinco de Ouro. Ô Lupe, diante dos desfalques, diante de um resultado negativo como foi o da semana passada, uma derrota, né, pro Brusque por 3-2 de virada, depois chegou a empatar, tomou o gol no final. Foi uma semana, é claro que a realidade de hoje é diferente, né? Os repórteres não têm aquele acesso para acompanhar a semana toda, mas pelas informações que sempre são colhidas, foi uma semana de expectativa e de pouca tranquilidade no Brinco ou de confiança, Lupe? Olha, Pio, eu conversei com uma fonte que faz parte do dia a dia do Guarani antes de começar aqui a nossa jornada, e ele disse que estava tranquilo, porque a semana de treinamento, ela foi muito boa. Ela foi uma semana
que tudo se ajustou e a derrota pro Brusque fez com que o Guarani saísse da zona de conforto, se é que você me entende, porque o Guarani ele veio muito tranquilo depois da vitória em cima do Brusque, a vitória em cima do Náutico lá no Recife e essa pancada que a equipe sofreu lá no sintético do Augusto Bauer trouxe o Guarani novamente para uma realidade muito complicada dentro desse quadrangular decisivo da Série C. Até por conta disso, muita concentração, uma semana forte de trabalho e um clima de muita confiança, pelo menos foi isso que me passou essa fonte ligada ao departamento de futebol do Guarani. O Alan Santos, capitão, zagueiro da equipe do Bugre, foi o único que falou durante a semana e também falou sobre essa confiança, sobre a pressão que existe no elenco, que é uma pressão que vem desde o início do ano, porque o Guarani fez um campeonato paulista até de certa forma tranquilo, mas alguns pontos questionáveis, uma reformulação do elenco foi feita com a Série C em andamento, então o Guarani não teve tranquilidade na temporada inteira e por isso agora é mais um momento de muita tensão, mais um clima de confiança entre os atletas do Guarani. Júlio Nascimento, semana passada, nos jogos envolvendo os nossos times, muito se falou da arbitragem, né? A gente, em vários momentos, saiu da questão técnica para a questão de arbitragem, às vezes árbitro um pouco ansioso, às vezes invertendo jogadas, invertendo lances e tudo mais. E aí vem uma preocupação muito grande da CBF para essas últimas 2 rodadas, né, da segunda fase da Série C. E hoje nós teremos Wilton Pereira Sampaio apitando Guarani e Náutico. Acho que o problema de arbitragem a gente diminuir vai, a gente nunca pode dizer que não vai ter, mas é um grande árbitro, né, Julião? Tem aquela frase, né, que goleiro e árbitro você só elogia no pós-jogo, nunca no pré-jogo, né, Pio? Mas eu acho que pelo menos no sentido de trazer segurança, a comissão de arbitragem acerta. É um árbitro que figurou no quadro da FIFA por muitos anos, é um árbitro experiente. Quando estava apitando o derby, o Wilton Pereira levou de uma maneira também muito sóbria, muito tranquila, muito serena. Não é um árbitro que gosta de ficar trocando ideia com o jogador, ele apita e é muito, muito seguro nas decisões, mas que o VAR hoje também esteja alinhado, né? A gente tem visto aí o VAR ser protagonistas em momentos que a gente não gostaria, que o VAR hoje seja discreto, que o jogo seja jogado e a gente não fique aqui debatendo sobre problemas de arbitragem durante o jogo, não. Só um detalhe, Pio, tava saindo a escalação do Guarani durante no telão aqui, né, no placar eletrônico do Brinco, e aí quando vem Ryuta Takahashi é um negócio diferente, viu? Impressionante como esse rapaz ganhou o coração do torcedor bugrino, viu, Peu? Que coisa maluca, né? Coisas que o Guarani já tem por tradição, né? Alguns jogadores que a torcida, por um motivo ou por outro, acaba abraçando, e esses caras viram realmente referência, se não técnica, mas pelo menos de marketing pro torcedor bugrino. Ô, Pio, diga, Lupi. Só mais um relato também, o tobogã aos poucos vai criando corpo, né? O torcedor do Guarani ficou aí meio que na bronca porque a torcida do Náutico ameaçou um grito de guerra e agora a torcida do Guarani dá a resposta, e uma resposta muito legal aqui, muitos torcedores no tobogã, que como a gente ressaltou, é o setor com a promoção, torcedor com a camisa paga meia, sócio campeão também tem direito a um acompanhante, e o público quase zero aqui na Cabeceira Sul, porque é o mesmo preço aplicado para a torcida visitante, R$160 a inteira e R$80 a meia. Duas organizadas do Guarani seguem punidas ainda por conta de toda aquela confusão no primeiro jogo contra a Ponte Preta, mas a torcida jovem do Guarani traz ali um bandeirão e marca presença aqui no Brinco para também dar o apoio, mas pouquíssimos torcedores do Guarani na Cabeceira Sul, onde é o mesmo preço aplicado para a torcida visitante. 991869070 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. E ó, mais uma vez trazendo, hein? Hoje tem palpitão premiado. Manda pra cá quanto vai ser o jogo do Guarani, quanto vai ser o jogo da Ponte. Os acertadores no final da jornada, nós vamos sortear R$200 para cada acerto do jogo para você gastar no Giovanetti. E ó, pro jogo do Guarani até os 15 minutos do primeiro tempo, hein? Então deu 15 minutos da primeira etapa, não pode mais mandar pro palpitão. E pro jogo da Ponte até o início
da partida da Macaca. O Igor mandou 2-0 Guarani, o Júlio César 2-0 Guarani, 0-0 Ponte Brusque, o Juscelino 2-0 Guarani, 1-1 Ponte Brusque, Juarez 3-1 Guarani, 1-0 Ponte, Marcinho 3-0 Náutico e 3-0 Ponte. Pra quem será que o Marcinho torce, hein? O Caio 4-0 Guarani, o Cláudio 2-1 pro Náutico, 2-1 pro Brusque. Ixi, o Cláudio tá achando que Campinas perde hoje. Reginaldo 2-0 Guarani, 3-0 Brusque, José Carlos 1-0 Náutico e 1-0 pra Ponte. Esse é Ponte Pretano, não tenho dúvida disso. Antônio Lupe. Oi. Guarani e Náutico, já definidos? O Bugre, escalado e definido pelo técnico Matheus Costa. O Náutico, o Timbu, definido e escalado pelo técnico Hélio dos Anjos. Nos 99.1 da CBN Campinas, no youtube.com/CBN Campinas, estamos lá com imagens tanto do estúdio quanto da cabine, com a careca passada na Gillette de Júlio Nascimento, com Gabi Castro todo concentrado. Você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Sempre comigo em todo campo. Guarani, que tá pronto e escalado pelo técnico Matheus Costa. O Bugre entra em campo com camisa número 12, no gol Dalberson. Na direita com a 2, Lucas Justen. Na zaga 3, Rafael. 4 para Alan Santos, o capitão da equipe. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Emerson. No meio campo, 5, Kelvin. 8 para Isaac. E 10, o argentino mais brasileiro do mundo, Diego Torres. No ataque, 7, Dentinho. 9, Júnior Brandão. 11 para Mirandinha. Repetindo a escalação titular do Bugre: Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alan Santos e Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Dentinho, Brandão e Mirandinha. No banco, à disposição do técnico Matheus Costa, 25 Andrei, 22 Cicinho, 13 Alisson, 14 David Braz, 16 Renan Castro, 18 Cadi, 15 Caio Melo, 20 Ryuta Takahashi, 23 Gemerson, 17 Cauã Jesus, 19 Gabriel Silva e 21 Vitinho. Futebol Globo CBN. União de duas cores mágicas. Náutico. A força e a raça. Que tá pronto e escalado pelo técnico Hélio dos Anjos. O Náutico, o Timbu, entra em campo com 19, Muriel. Na direita, 2, Arnaldo. Na zaga, 40, João Maestro. 33, Carlinhos. E na lateral esquerda, com a 23, Igor Fernandes. No meio campo, 22, o Wenderson. 44, Vitinho. E 10, Lucas Cardoso. No ataque, 70, Igor Bolt. 80 para Bruno Mezenga. E 11, Hélio Borges. Repetindo a escalação do Timbu: Muriel, Arnaldo, João Maestro, Carlinhos, Igor Fernandes. Wenderson, Vitinho, Lucas Cardoso. Bolt, Bruno Mezenga e Hélio Borges. No banco, à disposição do técnico Hélio dos Anjos, o Ellerson 1, 17 Marcos Ítalo, 25 Matheus Silva, 13 Índio, 26 Raimar, 41 Samuel, 18 Auremir, 21 Felipe Redaeli, 12 Kelvin, 15 Caion, 9 Paulo Sérgio e 34 Samuel. A arbitragem do jogo. Árbitro FIFA do estado de Goiás, Wilton Pereira Sampaio, apita o duelo decisivo entre Guarani e Náutico. Wilton Pereira Sampaio é o dono do apito. O assistente 1 é o Thiago Gomes da Silva. O 2, Johnny Rocha, ambos também do estado de Goiás. No VAR, no árbitro de vídeo do Rio Grande do Sul, Daniel Nobre Bins. O comentário do jogo. Tá aí a ficha técnica completa do jogo. Guarani escalado, Náutico já escalado. Você continua mandando o seu palpite aqui pro 19991869070. Você que quiser participar, não do palpitão, mas quiser participar também com mensagens lá no youtube.com/CBN Campinas, fique à vontade, porque a partir de agora, direto pro estádio Brinco de Ouro, em definitivo, na cabine do Brincão.
o coração do torcedor do Guarani, faltando 3 minutos para a bola rolar, cada vez mais acelerado. Será o início dos 90 minutos que pode decretar o acesso do Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro. E ele está pronto na cabine para ir pra casinha. Júlio Nascimento. Boa sorte, Julião. 4h57, horário oficial do Brasil, estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar em instantes e você curtiu aqui no Futebol Globo CBN todo o clima, a preparação com Rafael Pio e todo o nosso timaço. Os times estão neste momento perfilados no centro do gramado. O hino nacional já foi executado no Brinco, Guarani saudado pelo seu torcedor. E nós queremos saber, tem favorito? Como vai jogar o Guarani? Tudo isso é assunto para Gabriel Castro, comentário do jogo a partir de agora, pois não, Gabi? Vamos lá, Júlio. O Guarani é favorito para este duelo em casa diante do Náutico. Joga com o apoio do seu torcedor. A última vez que atuou no Brinco de Ouro venceu a equipe do Brusque, criou mais e hoje vai precisar também dessa criatividade. Eu acho que o jogo de hoje passa muito pelo meio-campo. Eu trabalhei aqui na primeira fase, Náutico e Guarani. O Náutico venceu por 1-0 e uma característica daquela partida é que o Náutico ele conseguiu controlar o jogo. Ele teve o meio-campo. Então o técnico Matheus Costa, que não era o treinador da época, vai ter que estudar aquele jogo que o Náutico fez aqui para ele poder fazer bem diferente. Hoje é um Guarani que precisa ter essa posse de bola. Eu acho que passa muito pelas laterais. O Emerson precisa ser um protagonista novamente, precisa aparecer. Durante muito tempo ele foi esse efeito surpresa, um lateral esquerdo que sabe finalizar, que sabe cruzar, mas ele precisa aparecer mais no campo de ataque. O Lucas Justen vem em evolução, é mais um jogador que também precisa aparecer, fazer a tabela aqui com o Dentinho. O Mirandinha deve jogar pelo outro lado. E acho que passa muito pelo meio-campo. Acho que o Kelvin, jogando ali na frente da zaga, tem um papel fundamental e importantíssimo. Não é à toa que o Náutico é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro da Série C, só atrás da Ponte. Já venceu o Guarani aqui no Brinco de Ouro, então e na época era o Hélio dos Anjos, conhece muito bem esse elenco do Bugre. Então acho que o Kelvin vai precisar fechar espaço. Vai ter que ser um Guarani muito organizado e vai precisar dos seus 2 homens de meio campo. O Isaac precisa aparecer. O Guarani não pode jogar hoje com 10 jogadores. O Isaac precisa ser esse segundo homem de meio campo para poder tabelar, para poder jogar junto com o Diego Torres, que é o camisa 10, que tem qualidade para poder encontrar um espaço ou numa bola parada, numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio. Então é um Guarani que joga em casa, que vai ter que ter a intensidade, vai ter que ir para a vitória, mas ele não pode esquecer que do outro lado vem um Náutico perigosíssimo, que está numa situação muito parecida com o Guarani, que é essa vitória para se aproximar da vaga para o Campeonato Brasileiro da Série B. E se o Náutico fizer isso, ele decide em casa, então ele sabe da responsabilidade que é o jogo hoje. É como se fosse uma semifinal de campeonato, tá? Quem vencer aqui dá um passo muito importante para a final, que é a última rodada na próxima fase, Júlio. Atenção, torcedor em todo o Brasil. A partir de agora vou rasgar a minha voz em FM 99.1 pelos aplicativos, através do youtube.com/CBN Campinas, trazendo a você as emoções do futebol pelo rádio. Pro Guarani é a vitória, interessa somente os 3 pontos hoje. O acesso é logo ali. O Guarani só depende dele. O torcedor resolveu acreditar, porque o verde é a cor da esperança. Quem tem coração verde nunca perde a esperança. Primeiro tempo, o Guarani começa atacando a esquerda da cabine da CBN, em direção ao gol da entrada principal. O Guarani com camisas verdes, shorts brancos, meias brancas também. O Náutico com seu uniforme tradicional em vermelho e branco, também atacando em direção à torcida visitante, onde está a torcida do Náutico presente no Brinco de Ouro. Vai começar o jogo. Esse é o clima aqui no Brinco. É o torcedor empurrando o Guarani. Resultado hoje é muito importante. Autoriza, o árbitro, está valendo no Brinco. Guarani e Náutico. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone potente e forte da CBN Campinas.
Sai jogando o Guarani para o campo de ataque, abertura de bola pela ponta esquerda. Diego Torres tentou jogar a individual na tabela com o Brandão, a bola escapou do jogador do Guarani. Se perde linha de fundo, apenas o tiro de meta para Muriel fazer a cobrança. Vai sair jogando Muriel. É o tiro de meta, o primeiro do jogo. Apenas 30 segundos de bola rolando aqui no brinco. E você pode mandar o seu palpitão até os 15 minutos do primeiro tempo. Mande a sua mensagem, mande o seu palpite. 991869070. Vai jogando o time do Náutico de forma errada, a bola fica de graça para o Guarani. É lateral marcado para o Bigre fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vai ser jogando do lado esquerdo do campo. Emerson Barbosa, ele quem vem na movimentação. Kelvin se apresenta também. Kelvin pedindo atrás. Ele tem a opção do Alan Santos que vai para a área. Brandão, Dentinho. Tá todo mundo na grande área, só esperando a bola chegar. Atenção, Emerson Barbosa levantou na primeira trave, o desvio de cabeça afasta a defesa do Náutico. Subindo o Igor Fernandes, coloca a bola para fora. A lateral está marcado mais uma vez. Olha a torcida bugrina. Avante, meu bugre! O verde é a cor da esperança. Levantamento na grande área para o time do Guarani. Afasta a defesa do Náutico. A bola volta para Isaac. Isaac, abertura de bola para Kelvin. Kelvin domina, levanta a cabeça, vai tentar levantamento na grande área. A bola passa por todo mundo, vai embora. Se perdendo em linha de fundo antes dela sair, chega Muriel para ficar com ela. Vem para a reposição, goleirão do time do Náutico. Ele manda a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça, Bruno Mezenga. Ele tenta o domínio, chega na marcação, Rafael Rodrigues. Por baixo, tenta o desarme, a bola ainda para o time do Náutico. Volta para Lucas Cardoso, abertura para Bolt. Pela ponta esquerda, Bolt dominou, invadiu grande área, tentou, toque atrás, a bola bateu na marcação do Justin. Se perde em linha de fundo. A bola saiu ou não? Não saiu, segundo o Bandeira. Apenas o lateral marcado é a favor do time do Náutico pelo campo de ataque. Com Felipe Pereira, você fica por dentro da situação do trânsito em Campinas. Jornal da CBN de segunda a domingo às 6 da manhã. É lateral marcado para o time do Náutico fazer a cobrança. Abertura de bola pela ponta esquerda, levantamento do Igor Fernandes buscando Mezenga, afasta a marcação bugrina. Chega Brandão na tabela, tenta escapar na marcação, ele consegue o passe pela ponta direita. Opa! Mirandinha, uma falta duríssima do time do Náutico. Empurra no meio campo. Uma falta duríssima pra cima do Mirandinha, Lupe. Duríssima falta e agora o clima ficou tenso. Jogadores do Náutico empurram os jogadores do Guarani. Jogadores do Guarani respondem. Sobrou até um empurrão no Milton Pereira Sampaio, o árbitro do jogo. O quarto árbitro entra no gramado. Dalberson tá ali também. Falta, mas uma falta feia. Se não me engano foi o Vitinho que fez em cima do atleta do Guarani. O cartão amarelo tá na mão do árbitro do Milton Pereira Sampaio. Agora ele chama de lado o jogador do Náutico, confirmando o cartão amarelo para o jogador da equipe do Timbu. É o 33, camisa 33, Carlinhos. Recebe cartão amarelo, é o primeiro do jogo. E aí, Gabriel Castro, Rafael Pio também pode participar com o olhar eletrônico da CBN. Entrada dura ali do jogador do Náutico, hein? Carrinho é sempre complicado, né? Mas eu vi uma falta de jogo mesmo para cartão amarelo. Não vejo uma intervenção do VAR para um cartão vermelho. Agora, já mostra, né? 3 minutos de jogo, já confusão. É aquela intensidade que a gente estava esperando. O Guarani já colocou a bola na área. O Náutico já tentou responder aqui pelo lado esquerdo de ataque. Então, um jogo bem movimentado, uma falta dura, mas falta de jogo. É aquela vontade de início de jogo, né, Júlio Nascimento? Um querendo mostrar para que veio, o outro também, a confusão gerada. Mas tô com o Gabi nessa, falta para cartão amarelo. As notícias que impactam o dia a dia da nossa região. CBN Campinas, de segunda a sexta, às 9 da manhã, com Sandra Lambert e Felipe Pereira. Vai jogando pelo campo de defesa o time do Guarani. Jogo reiniciado, o goleiro Dalberson. É ele quem domina, faz a abertura de bola pela ponta direita. Bonito lançamento. Vem o Guarani, Dentinho, dominou Mirandinha, escapou na marcação. Foi pro som, pediu falta, a arbitragem manda seguir. A bola volta para a chegada do jogador, que é o Carlinhos. Ele escapa na marcação do primeiro. Levanta a cabeça, entrega a bola pela ponta direita. Vem dominando Arnaldo. Contra a marcação do primeiro, Arnaldo recua. A torcida pede para apertar. Diego Torres apertou, consegue a recuperação. Mas a bola se perde em lateral. Arremesso está marcado e a favor do time do Náutico pelo campo de defesa. Você curtindo o futebol Globo CBN, 4 minutos do primeiro tempo. Guarani e Náutico, para o Guarani é vencer hoje. Vencer hoje, torcer para um tropeço no Brusque, que o Guarani sobe a Série B do Campeonato Brasileiro. Sai jogando pelo campo de defesa, o Guarani, Alan Santos domina, entrega a bola com Kelvin. Kelvin escapa na marcação no primeiro, tenta o levantamento lá para Brandão. Ele vai apostar a corrida contra a marcação do João Maestro, que domina na frente dele. Não vai sair jogando, faz a proteção, na sequência a bola se perde em linha de fundo. A arbitragem está parando, marcando a posse de bola, é a favor do time do Náutico pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos e 15 ao primeiro tempo no Brinco, segue. Guarani e
0 para o Bugre. Náutico 0 para o Timbu. Tem bola rolando também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Novo Horizontino vão empatando 0-0. Às 18h30 tem Volta Redonda e Goiás, Ferroviária e América Mineiro às 8h30. Pode ligar que tem muito futebol, tem Série C, anunciando para mais tarde, tem Ziriguidum aqui na CBN, Ponte Preta e Brusque em Santa Catarina. Você vai curtir com a narração de Carlos Cabela. E vem Guarani pro campo de ataque, Dentinho dominou na grande área, Muriel sai do gol, vem para fazer a defesa. Tava atento no lance o Dentinho e Antônio Lupe. Mas o recuo do Arnaldo pro Muriel foi curtinho. Se o Dentinho tivesse um pouquinho mais de velocidade, poderia ter feito a recuperação de bola 0-0. Sai jogando o time do Náutico, João Maestro domina pela ponta direita, ele levanta lá para Bruno Mezenga, consegue o domínio de primeira, faz o passe, ele manda no peito do Lucas Cardoso, coloca no chão, Lucas Cardoso enxergou Igor Fernandes passando pelo outro lado, Mirandinha vem na cobertura, Igor Fernandes escapa da marcação, mais uma finta, puxou pra linha de fundo, pintou cruzamento, Mirandinha, antes dele coloca a bola pra fora, lateral marcado a favor do time do Náutico pelo campo de ataque, são 6 minutos e 30, 0-0, tá tudo igual, e vem Vitinho, pintou levantamento da grande área, a bola desvia na marcação do Kelvin, volta pro Guarani, Isaac, tenta acelerar, escapou a bola dele, volta pra Arnaldo, ele recomeça pro time do Náutico, João Maestro domina, recua perigosamente até o goleiro Muriel levanta a cabeça, vai sair jogando com a canhota, acabou escorregando, mas consegue o lançamento, Igor Bolt sobe com ele de cabeça, o Lucas Justo, a bola fica para Vitinho pro time do Náutico, ele coloca a bola no chão, Vitinho entrega a bola pela ponta direita para Hélio Borges contra a marcação no primeiro, tem Vitinho pertinho dele, é para ele, toque, Vitinho dominou, de canhota, bateu a bola desviada, tira, Alan Santos, a bola tá viva, se atrapalha a defesa do Guarani, vai tirar Emerson Barbosa, Alan Santos se atrapalhou, Justen também, que lambança, hein, Antônio Lupe? E eu fiquei com a sensação que o Justen tirou a bola de ombro, aliviando ali pro setor defensivo do Guarani. Náutico segue no ataque. O Wilton já mandou seguir. Lateral marcado pro time do Náutico, levantamento da grande área. Kelvin sobe de cabeça com o Emerson Barbosa, completa. Diego Torres testa, manda a bola pra frente. Isaac completa. Chega a bola no Júnior Brandão, antes dele João Maestro recuando, entregando a Muriel. Vai voltar o time do Náutico pelo campo de defesa. São 7h30. Esse é o primeiro tempo, você curtindo no futebol da CBN. Guarani 0, Náutico também 0. Vale o acesso para o Guarani. A bola volta pro time do Náutico, para Igor Bolt pela ponta direita. Escapou na marcação, foi pro Sólia, falta nele. E vem cartão amarelo pro Lucas Justen, Lupe. E o Wilton Pereira Sampaio segue o critério. Carrinho atingiu o Bolt ali, o Lucas Justen. Amarelo pro lateral direito do Guarani. Justen, camisa 2, está amarelado, segundo cartão no jogo. Um amarelo para cada lado. Carlinhos tomou pro Náutico e Justen. Lembrando que o Cicinho tá no banco, hein? Tá voltando antes de lesão, Cicinho, depois de 3 semanas. É lateral marcado pro... Aliás, falta marcada pro time do Náutico fazer a cobrança, uma falta perigosa. É um mini escanteio pro Timbu. A preocupação agora na grande área do goleiro Dalberson, que vai montando a barreira. Eram 2 jogadores, agora é um só. Diego Torres sai da barreira, deixa o Mirandinha pra fazer a base, protegendo o canto direito. Atenção, 8 minutos. É um momento de preocupação. A torcida do Guarani empurra. A torcida do Náutico na expectativa. Momentos de tensão no brinco de ouro, 8h30, é falta marcada para o time do Náutico, uma falta perigosa. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Náutico na grande área. O Wilton vai conversar lá com os jogadores que estão se agarrando, se empurrando. Não quer saber nada disso, está avisando que tem VAR. Essa fase da Série C tem VAR. Recebe o sinal positivo ali do Alan Santos, do Rafael Rodrigues. E agora sim, a falta será batida e autorizada para o time do Náutico. Atenção, é falta cobrada direto pro gol, para fora. Tiro de meta e o Hélio dos Anjos ficou na bronca, hein, Lupe? Porque o xará dele, o Hélio Borges, tinha um lance perigoso, só que resolveu mandar lá do segundo pau, pegou muito embaixo da bola, sem perigo nenhum para a meta do Guarani. Dalberson, goleiro do Bugre, já coloca a bola em jogo. O seu noticiário esportivo diário, informações da dupla campineira e de todos os esportes. CBN Esportes, de segunda a sexta às 11 da manhã. A bola volta para o campo de ataque do time do Náutico, lançamento para João Cardoso, Dalberson sai do gol. Vem para ficar com ela, agarra, não solta mais, vai ser jogado para o time do Guarani. 9h30 é o primeiro tempo, 0-0. Lançamento lá para o campo de ataque, Júnior Brandão sobe com ele, Arnaldo tá impedido. Não tá valendo nada, Júnior Brandão estava em posição irregular. O jogo tá parado, volta já batida para o time do Náutico com o Anderson. O Anderson entrega a bola pelo campo de defesa, solta a bola com Carlinhos de primeira para Lucas Cardoso, na ponta para Bolt, passou o Igor, pediu em profundidade, Bolt invadiu grande área, fez a finta, afasta a defesa do Guarani. Tá mal o lado direito do Guarani, a bola volta para o time do Náutico, mais uma vez pintou o cruzamento, Lucas Justen completa, afasta, entrega a bola para Brandão, vem no pivô, chama Mirandinha adiantou demais, perde a bola, ela volta para o time do Náutico, a bola recuada até o goleiro Muriel, que vai sair jogando.
E aí, Gabriel Castro, são 10 minutos de jogo, 0-0, Gabi. A estratégia do Náutico é melhor nos 10 primeiros minutos. De fato, aquela linha de defesa alta complica a equipe do Guarani. Muita liberdade pro Vitinho, camisa 44 no meio-campo. Olha só, ele fica entre o Kelvin e o Diego Torres. Fica livre de marcação. O Diego Torres agora se aproxima e precisa de fato ter uma marcação para cima deste meio-campista, que é quem consegue articular. E o lado esquerdo do Náutico também funciona com Igor Bolt, levando a melhor para cima do Lucas Justen, e aí vai ter que ter uma ajuda do Mirandinha. Então, a estratégia do Náutico melhor nos primeiros 10 minutos, fica mais com a posse de bola e está assustando mais. O Guarani precisa tomar as rédeas, tomar o controle do jogo, porque senão vai esfriando aquele ímpeto da torcida na arquibancada. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 11 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro. Vem Náutico pro campo de ataque. Vitinho, lançamento na grande área. Lucas Cardoso bateu mal demais. A bola tá viva ainda com o Arnaldo pela ponta direita. Lucas Cardoso se apresenta, pintou cruzamento na grande área. É pra Mezenga, subiu de cabeça. A bola tá viva, afasta a defesa do Guarani, tira dali. A bola volta pra Wenderson, tira a defesa Bugrina, volta a bola. E agora o Mirandinha foi atingido pelo Wenderson. Seguindo, 11 minutos e 30. O primeiro tempo no Brinco. Guarani. 0 para o Guarani. Náutico. 0 para o Timbu. Central da Bola. Pela quinta rodada, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, Augusto Bauer tem Brusque e Ponte Preta. Amanhã, pelo Grupo B, Floresta e Londrina, São Bernardo e Caxias. Pode ligar que tem muito futebol pra você. Levantamento lá pro campo de ataque, a bola pela ponta direita. Passa pelo Mirandinha, se perde em lateral, arremesso está marcado, é a favor do time do Náutico pelo campo defensivo, vai sair jogando lá atrás. São 12 minutos, é o primeiro tempo, 0-0 por enquanto. O Guarani hoje tem a matemática simples para entender. É uma vitória contra o Náutico e torcer para que o Brusque não vença a Ponte Preta. O Guarani sobe e vem pro campo de ataque. O time do Náutico, bola lançada na área. Emerson rasga, tira dali. A bola volta para Dentinho. Escapa na marcação, Dentinho coloca a velocidade, se desequilibrou ainda ele na bola. Chega Arnaldo por baixo, coloca a bola para fora. Lateral está marcado, é a favor do time do Guarani. Dentinho tem pressa, já faz a cobrança. Entrega a bola com Emerson Barbosa, ele volta recuando para Alan Santos. Alan Santos levanta a cabeça, cercado pela marcação do Bruno Mezenga. Ele prefere o toque na segurança com o goleiro Dalberson. O goleiro Dalberson levanta a cabeça, tem a opção de voltar mais uma vez com o Alan Santos. Kelvin se apresenta no meio, mas ele vai esticar a bola lá na frente. Dalberson faz o lançamento pra ninguém. A bola volta de graça pro time do Náutico. Igor Fernandes trabalha com Bolt. Bolt perdeu a bola fica com o Diego Torres pro time do Guarani. O Diego Torres ajeitou, é pra Isaac. Isaac pra Brandão. Brandão fintou, bateu, pega o goleiro! Subiu a bandeira junto com a finalização do Brandão, mas serviu para levantar a galera aqui no Brinco, hein, Lupe? Uma jogada que começou meio que sem querer, porque o Kelvin foi tentar dar um chutão e a bola ficou nos pés do camisa 10, Diego Torres, que tabelou com o Isaac e tocou pro Brandão, que finalizou para a defesa do Muriel. Só que o jogo já estava parado, posição irregular do atacante Júnior Brandão. Primeira vez que Isaac e Diego Torres trabalham junto no meio-campo, conseguiram tocar pro Júnior Brandão, sem chutão, sem bola rifada, sem a bola queimar no pé. É isso que o Guarani precisa fazer. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Perde ali o tempo de bola. Emerson Barbosa. Alan Santos vem na jogada de segurança, coloca a bola para fora. De segunda a sexta, na hora do almoço, André Berenguel atualiza os destaques do noticiário de Campinas e região. É o CBN Brasil, notícias por inteiro, no meio do dia. Pro campo de ataque o time do Náutico. Domina pela ponta direita Arnaldo. Arnaldo escapa na marcação, entregou para o Wenderson, fingiu que ia tocar, agora sim entregou para ele o Borges, linha de fundo, tocou para trás, pintou o gol do Náutico, a bola tá viva de primeira para fora. Bruno Mezenga na ousadia, alegria, manda a bola pra fora aqui, bola perigosa, Lupe. Depois de uma recuperação do Wenderson, ex-jogador do Guarani, pelo lado direito, fez o cruzamento, um bate-rebate, a bola sobrou pro Mezenga, que de voleio mandou longe da meta, defendida pelo Dalberson, com estilo, mas sem susto, tiro de meta pro goleiro do Guarani. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. São 14h30 jogadas por enquanto do primeiro tempo no Brinco, 0-0, tá tudo igual. É o Guarani pro campo de ataque, domina Diego Torres. Ele faz a finta aqui, bola boa pra Dentinho, errou o passe.
Errou o passe, Dentinho pediu desculpas. A ideia era excelente, meu caro Antônio Lupe. A ideia era sensacional, só que o passe do Dentinho foi péssimo pro Brandão. Agora, que qualidade tem o Diego Torres. O toque acabou furando todo o sistema defensivo do argentino pro Dentinho. Vem Náutico pro ataque, não, agora é Guarani. Kelvin recupera, entrega a bola para Mirandinha pela ponta direita, passe errado, Mirandinha tenta consertar, a bola bateu na canela do jogador do Guarani, saiu em lateral, ainda com desvio do Igor Fernandes, lateral está marcado a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 15 minutos do primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani 0 pro Guarani. Náutico 0 pro Náutico. Central da Bola. Sabadão também de Série A, 18h30. Tem Bragantino e Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Inter e Botafogo. Guarani no campo de ataque, Brandão lançado, o toque de cabeça, a bola tá viva, pintou o gol. Não entra, voltou ainda pra Dentinho, ajeitou pra Diego Torres, bateu, afasta a defesa. O toque de cabeça pra fora. Brandão perdeu um gol, perdeu uma chance incrível. Quase o Guarani abre o placar, Antônio Lupe. Em duas tentativas, na primeira com o Isaac, que se atrapalhou todo, depois o Brandão ficou com a sobra de cabeça, acabou mandando longe da meta, mas um lance perigoso para levantar a torcida do Guarani aqui no Brinco. Completando o central da bola, pois não, Rafael Peu. Pela Série A, Julião, às 9 da noite, com transmissão de todo o segundo tempo pela CBN Campinas, tem Corinthians e a sensação Mirassol. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol pra você hoje em dose dupla ao lado do futebol de Campinas, em dose tripla, na verdade, como disse o Pio, segundo tempo de Mirassol e Corinthians você vai curtir também na CBN. E depois de Guarani Náutico, a bola vai rolar para Ponte Preta e Brusque. A narração de Carlos Cabela vai ter Ziriguidum aqui na CBN. Detalhe no ar. Eu não entendo nada de Fórmula 1, você e o Gabi são especialistas, mas estou percebendo que todos os jogadores escorregam muito no gramado. E o Muriel agora reclama ali com o preparador de goleiros sobre essa questão, principalmente dentro da área defendida pelo goleiro do Náutico. Mas qual que é a relação com a Fórmula 1 exatamente? Tem o pneu de chuva e o pneu de pista seca, né? A bola volta para o time do Náutico, a bomba afasta, tira no meio, no caminho Alan Santos, foi corajoso com o peito. Alan Santos agora foi peitudo para tirar a bola, mandar para fora, a lateral está marcado. Será que os jogadores vão optar no intervalo, Gabi, para trocar a chuteira, de repente a trava, né? Trocar o pneu. Tá bem escorregadio mesmo, né? A gente já viu o Muriel, outros atletas escorregando, se der tempo agora, né? E aí aquele trabalho do massagista correr lá no vestiário para poder trocar, porque partida decisiva não pode, um escorregão pode ser definitivo. E vem o Guarani pro campo de ataque do Isaac. Isaac tem aberto pela ponta esquerda o jogador que era o Diego Torres, falta. Jogo tá parado, bateu com a mão ali o Anderson, jogo tá parado, falta marcada pro time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Você curtindo aqui o Futebol Globo CBN com todas as emoções, por enquanto 0-0. Guarani e Náutico estão jogando, vale o acesso para o Guarani. Sai jogando pelo campo de defesa, Alan Santos. Alan Santos domina, levanta a cabeça, entrega a bola pela ponta direita. Volta a bola com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues tenta o toque de bola para Mirandinha, lado direito do campo. Mirandinha testou, tentou na tabela, deu certo. Mirandinha ainda ele carregou, puxou pro pé esquerdo, entregou para Dentinho, pra cima, Dentinho. Invadiu grande área, pedalou pra cima da marcação, puxou pra linha de fundo, deu pra trás, o toque, a farsa, a defesa do Náutico. Tira dali na primeira trave, Arnaldo. Vem contra-ataque agora, resposta do Timbu pela ponta direita, volta a bola pela ponta com Hélio Borges, ele escapa na marcação do primeiro, faz o passe para Vitinho, Vitinho domina, entrega Arnaldo, Arnaldo carrega, vem por dentro com liberdade, consegue o passe para Mezenga, a defesa do Guarani bobeou demais, a bola ficou com o Igor Bolt pela ponta esquerda, puxou pro pé direito, mandou uma bomba para fora. Que liberdade, hein, Igor Bolt? Tiro de meta, Antônio Lupe. E ele mandou a bola lá na capela do estádio Brinco de Ouro da Princesa, longe, mas a jogada foi interessante. Partiu pra cima na velocidade, o Bolt na finalização foi mal demais. Tiro de meta pro Dalberson, goleiro do Bugri. E olha a intensidade aí, é lá e cá, o Dentinho teve a oportunidade aqui do lado esquerdo, em menos de 20 segundos o Náutico já estava no campo de ataque. Então a transição do Náutico tá funcionando, o meio campo do Guarani não marca tanto, o Vitinho consegue armar o jogo, o Bruno Mezenga tem liberdade, ele sai para poder marcar, o Guarani precisa acertar essa marcação, porque o Náutico tá sem pontaria, mas tá chegando toda hora. E agora o Náutico tentou sair jogando rapidamente, a bola vai em linha lateral, arremesso está marcado a favor do Guarani pelo campo de defesa. São 19 minutos jogados do primeiro tempo, 0-0. Resultado que não dá ao Guarani a chance de acesso nessa rodada. É vencer ou vencer para subir. Esse é o objetivo do Bugrão. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa, domina Dentinho. Ele escapa na marcação no primeiro, perde a bola volta para Hélio Borges. Dominou Hélio Borges, grande finta, recebe a falta.
O jogo tá parado, falta marcada, cercado por 2 jogadores ali, o Hélio Borges, e o Dentinho acabou cometendo a falta, hein, Lupe? O Dentinho foi tentar ajudar o sistema defensivo da equipe do Guarani, só que acabou fazendo a falta pra cima do jogador do Náutico. E é uma falta que é distante da meta do Dalberson, mas em uma área perigosa ali do sistema ofensivo da equipe do Timbu. Falta pro Náutico, o Dalberson organiza a barreira e tem um do Náutico caído, agora sim ele já tá de pé. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos, é o primeiro tempo no Brinco, segue. Guarani 0. Náutico também 0. Central da Bola. Série D do Campeonato Brasileiro, decisão, 17 minutos do segundo tempo, Barra e Santa Cruz 0-0. Resultado que vai dando o título à equipe catarinense, que venceu no jogo de ida por 2-1. Futebol Globo CBN. Falta marcada pro time do Náutico fazer a cobrança, momento de expectativa contra a meta do goleiro Dalberson. Vitinho tá conversando muito ali, próximo da bola também. Lucas Cardoso com a número 10. É ele quem tá com um jeitão de que vai bater, tomando uma boa distância, Lucas Cardoso. Vitinho tá mais colado na bola, Lucas Cardoso partiu, bateu por baixo, a bola desviada, Dalberson encaixa. E não solta mais, hein, Antônio Lupe? E o Lucas Cardoso tem boas lembranças aqui do Brinco, porque foi dele o gol de falta na vitória na primeira fase do Náutico, em cima do Guarani aqui no Brinco. Dessa vez um desvio na barreira e o Dalberson fez a defesa. O jogo tá parado, lateral marcado a favor do time do Guarani. 21 minutos. 0-0, tá tudo igual. Posse de bola, volta para o Bugre pelo campo de defesa, domina Alan Santos, escapa da marcação. Ele entrega pela ponta direita para Rafael Rodrigues. Levanta a cabeça, devolução, vem com o Dalberson, goleiro. Dalberson, tem a opção de Alan Santos pela ponta esquerda. Ele vai levantar a bola direto lá pro campo de ataque. Brandão vem no pivô, testa de cabeça, empurra para Diego Torres contra a marcação do primeiro. Chega Arnaldo. Um chapéu para cima do Dentinho, não sobrou nada. E olha que tá chovendo, hein? Tem informação, pois não, Rafael Pio? Gol em Chapecó pela Série B do Brasileiro. Perotti abre o marcador. Chapecoense 1, Novo Horizontino 0. Olha o Náutico pelo campo de ataque, domina Vitinho, lado direito do campo ofensivo e soltou a Hélio Borges. Hélio entregando para Arnaldo. Arnaldo domina, levanta a cabeça, tem João Maestro atrás. O Vitinho se apresenta contra a marcação do Isaac. Ele carrega Arnaldo, fugiu do primeiro, fugiu do segundo, fugiu do terceiro. Boa bola para Cardoso. Cardoso tentou a finta, recupera o Guarani. Contra-ataque do Guarani. Isaac dominou pela ponta esquerda. Ele faz a finta, puxou pro pé direito, tentou um bolão pra Mirandinha. Brandão pediu na grande área, Mirandinha invadiu. Ainda ele, Mirandinha, dominou, puxou, pedalou contra a marcação no primeiro, bateu pro gol. Brandão de cabeça, passa por ele e vai embora. Não alcançou, camisa 9, é tiro de meta, Antônio Lupe. E a jogada do Mirandinha foi muito interessante, só que dessa vez o Mirandinha caiu aqui, ó, pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, sempre observando o posicionamento do Júnior Brandão. O Mirandinha limpou a marcação e fez o cruzamento pro camisa 9, só que o cruzamento saiu um pouquinho mais alto, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro Muriel. E os jogadores do Guarani no ataque, né, Gabi, trocando de posição a todo instante, está confundindo um pouquinho também o Náutico, né? Essa movimentação é muito interessante, ela precisa acontecer. O Mirandinha aqui pelo lado esquerdo faz uma tabelinha com o Dentinho e aí o Júnior Brandão pode ir pra segunda trave, como aconteceu, ou o Isaac cair aqui pro lado esquerdo onde tá jogando o Dentinho, fazer uma tabela e aí o Mirandinha ficar na área com o Júnior Brandão. É isso, tem que ser um ataque de mobilidade para poder confundir o sistema defensivo do Náutico. Agora, 23 minutos, o Guarani finaliza muito pouco, né? Eu acho que o Guarani tem velocidade, é uma equipe vertical, tá tentando buscar esse contra-ataque, mas tem que finalizar mais de longa e média distância, precisa acertar o gol, caprichar um pouquinho mais quando chega próximo ao gol do Muriel. Eu acho que aos poucos está se aproximando, mas ainda falta para sair esse gol. Tem que finalizar mais. E o jogo tá parado porque o jogador do Náutico estava sendo atendido no ataque, o Arnaldo, né? Arnaldo. E por isso que o jogo parou. Fiquei olhando, viu, Lu, pra ver se alguém trocava de chuteira, mas por enquanto não, tá? Não, por enquanto não. Mas o Muriel, ele reclamou ali com o preparador de goleiros. A chuva é bem fina, tá? Caiu uma chuvinha fina aqui no gramado do Brinco, mas não é uma chuva volumosa. Mas o tempo tá fechado. 24 minutos do primeiro tempo, 0-0, você curtindo aqui na CBN Campinas. É um Futebol Globo CBN Campinas em FM 99.1. As emoções, é jogo decisivo, é a final entre Guarani e Náutico. É uma final porque vale acesso. Se o Guarani vencer hoje, o Brusque não vencer, o Guarani sobe de divisão. E vem pro campo de ataque o time do Náutico, Vinha. Recupera o Guarani, está jogando com Justen. Entrega a bola com Kelvin na metade do campo, ele tenta fazer a finta, a bola chega lá no Brandão. Brandão escapa na marcação no primeiro, deu combate, entregou pra Mirandinha. Mirandinha tentou fazer a finta, acabou perdendo a bola, ela sai em lateral.
final. O jogo tá parado, arremesso manual marcado é a favor do time do Guarani pelo campo de ataque. Sua tarde em boa companhia. Taila Ramos e Marco Guarizo, com um grande time de colunistas, te ajudam a entender todo o noticiário do Brasil. É o Estúdio CBN de segunda a sexta, às 2 da tarde. E vem Guarani pro campo de ataque, vinha. A arbitragem pediu pro Lucas Justen voltar, porque ele não tinha autorizado a cobrança do lateral ainda. E o jogo agora tá truncado, né, Gabriel? A bola não tá rolando, Gabriel Castro. Fica truncado porque o Náutico, a linha de defesa vem próximo ao meio-campo. O Guarani praticamente espelha, vem com o seu sistema defensivo próximo ao meio-campo. Então, o jogo ele fica muito próximo ali da linha do meio-campo. Ele fica ali brigado com os jogadores de linha todos amontoados perto do meio-campo. E aí fica esse jogo que não flui, de poucas finalizações. E vem Guarani por campo de ataque, bola lançada na direção do Dentinho, salva de cabeça com ele, João Maestro. A bola fica no rebote, é para Diego Torres, o 10 do Guarani. Diego Torres entrega para Emerson Barbosa de evolução, vem com o Diego Torres. Ele prefere acalmar a jogada com o Alan Santos. Alan para Kelvin para Diego Torres, para Alan Santos. O Guarani trocando passes pelo campo de defesa, esperando a brecha do Náutico. Alan Santos, um bolão na ponta direita, a bola foi fora demais. Aplaudiu ali o Matheus Costa, o Mirandinha também. Errou na medida, o Alan Santos, o capitão Bugrinho, no lateral está marcado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 26 minutos. É o primeiro tempo no Brinco de Ouro, segue. Guarani. 0 pro Guarani. Náutico. 0 pro Náutico. Central da bola. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, segue em Chapecó, Chapecoense 1-0 para cima do Novo Horizontino. Ainda hoje tem Volta Redonda e Goiás, Ferroviária e América Mineiro. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol. E vem pro campo de ataque o time do Guarani. Júnior Brandão, de cabeça, tentou o domínio, a bola escapou dele, ele batalhou, guerreou, não consegue fazer o passe e perde a bola. Na sequência, a falta ali do Isaac. O jogo tá parado, falta marcada é a favor do time do Náutico. Pelo campo de defesa, 27 minutos. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola lançada por time do Náutico. Lateral marcado lá no campo de ataque, mas antes a arbitragem tá parando porque tem jogador caído. Vai ser atendido ali o jogador do Náutico. Tempo então para análise aqui na CBN 27 do primeiro tempo, 0-0, Gabriel Castro. A estratégia do Náutico segue melhor, tá com 27 minutos. O Guarani com 2 finalizações, mas nenhuma do gol do Muriel. O Guarani não consegue ter controle do jogo. Ele tem até menos posse de bola. Neste momento o Náutico tem 51% e o Guarani com 49%. O Náutico já finalizou 4 vezes. Nos últimos minutos, é verdade que o Náutico não conseguiu colocar essa pressão, mas eu acho que a estratégia do Náutico de esfriar o jogo, de talvez levar para o segundo tempo aquele tudo ou nada, que daí é a equipe visitante, né? Vai precisar da vitória, o empate, o Guarani continua à frente do Náutico, eu acho que é benéfico para a equipe visitante. Então eu gostaria de ver um Guarani ainda diferente, com uma outra postura, que o Diego Torres, que essa bola passasse mais pelo camisa 10, aproximação com o Isaac, o Júnior Brandão tá participativo, tá brigando com os zagueiros, tá levando a melhor em alguns confrontos ali, principalmente diante do Carlinhos. Então eu acho que o Guarani precisa ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade, muitas vezes tá rifando essa bola, tomar conta da ansiedade. Lateral marcado pro Náutico. Vem na ponta esquerda, Igor Fernandes, levantamento pra Mezenga, desviou, a bola tá viva, afasta. Lucas Justen tira dali. A bola volta, vai voltar pro Guarani, pra Diego Torres, ele domina, entrega a bola pra Dentinho, na velocidade, Dentinho, pra cima deles. Entregou pra Isaac, pra Dentinho, puxou pela ponta esquerda, contra a marcação no primeiro, vem na cobertura o time do Náutico. Dentinho parece não tá 100% ainda, né? Tá voltando ao time hoje, a primeira chance, Lupe, como titular, é isso? Primeira chance como titular, Dentinho, que foi contratado na janela de transferência do meio do ano. Teve um problema no tornozelo, ficou fora alguns jogos e agora recuperado, volta na equipe principal do Guarani, faltando um pouquinho de comunicação entre ele e os companheiros, né? E tá faltando entrosamento, que é essa questão de comunicação que o Lupe disse, é a primeira vez que esse ataque joga junto. E a bola volta pela ponta direita para Mirantinha, foi empurrado, a arbitragem Muro Segueirão deu a falta, ela fica viva para o time do Náutico, recupera Isaac, Isaac domina contra a marcação no primeiro, passou Mirandinha, é na velocidade, Mirandinha tentou acelerar, ficou na marcação, chegou a defesa do Náutico com o Igor Fernandes, ele recupera, entrega a bola com o Muriel, para a chegada do Carlinhos, acabou saindo, jogando ali de forma perigosamente com o Vitinho para Igor Fernandes, entrega a bola pela ponta esquerda, ele tenta fazer o lançamento, a bola desvia no meio do caminho, Diego Torres é lateral marcado para o time do Náutico fazer a cobrança do campo de defesa.
29:30 é o primeiro tempo, 0-0. Tá tudo igual, ninguém mexeu no placar até aqui. O Guarani buscando a vitória hoje, só a vitória interessa. O torcedor acreditando, o torcedor do Guarani confia que o time vai conseguir os 3 pontos, porque hoje é importante vencer. O acesso pode ser confirmado hoje. Precisa da vitória o time do Guarani. Precisa vencer o time do Náutico. Quase 30 minutos do primeiro tempo. O jogo tá parado porque o árbitro foi chamar a atenção ali do banco de reservas. E agora sim foi autorizado o lateral para o time do Náutico. Já cobrado o levantamento lá para o campo ofensivo. Emerson Barbosa tira, rasga. A bola fica viva na metade do campo para o Guarani. Vem com o Kelvin. Faz o passe ruim. Ela fica de graça. Lucas Justen de cabeça. Empurra lá no ataque para Brandão. Não consegue o domínio, a bola desviada, volta lá atrás para João Maestro. Ele sai jogando para o time do Náutico pelo campo de defesa, sem pressa nenhuma com o Arnaldo. Arnaldo domina, entrega a bola de primeira para Hélio Borges. Hélio Borges contra a marcação do Emerson Barbosa. A arbitragem deu a falta. O jogo tá parado. Fica na bronca a torcida do Guarani porque foi pertinho do tobogã, hein, Lupe? Pertinho do tobogã, pertinho do torcedor do Guarani. O Emerson por trás fez o desarme no Arnaldo. Na opinião do árbitro Wilton Pereira Sampaio, um desarme faltoso. Falta já cobrada pelo Náutico. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro, eu confirmo pra você, 30 jogados até aqui, segue. Guarani 0. Náutico também 0. Central da Bola. Campeonato Mundial Sub-20 no Chile, 31 minutos do primeiro tempo, Brasil e Espanha 0-0. Brasil tem apenas 1 ponto em 2 rodadas. Precisa vencer para conquistar a classificação. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. O Náutico tentava jogada pela ponta esquerda, acabou perdendo ali a posse de bola. Lucas Cardoso é tiro de meta marcado pro Guarani fazer a cobrança. Com 31 minutos do primeiro tempo, sai jogando Dalberson. Dalberson faz o passe pra Dentinho, Dentinho protege, escapa da marcação no primeiro, entrega a bola pra Diego Torres, contra a marcação no primeiro, veio o ladrão, a galera avisou, Diego Torres consegue o passe pra Isaac. Isaac dominou, entregou pela ponta esquerda, veio o posse de bola pra chegada do Emerson Barbosa, fez a finta, Emerson Barbosa ainda ele na condução, puxou pro pé direito, não é o pé dominante, consegue o domínio, levantamento na grande área, ajeitou, Mirandinha, bateu, travado, a bola voltou, Mirandinha, bateu, na trave, na marca dos 32 minutos do primeiro tempo. Guarani é pra quem acredita e tem fé, porque verde é a cor da esperança. O Guarani larga na frente, faz o gol, estremece o brinco, estremece o brinco, estremece o brinco. Mirandinha pra casinha pro fundo do gol. É na raça, é na tradição, é no coração. Hoje e sempre, sempre, sempre e sempre Guarani. Vibra comigo, torcedor bugrino. Vamos subir, vamos subir, Bugre. Agora no placar CBN tá assim, ó. Guarani, Mirandinha. Náutico 0, detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O gol para explodir o estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogada pelo lado esquerdo. O Emerson ganhou no pé de ferro do Arnaldo, fez o cruzamento no segundo pau. O Brandão, com estilo, de peito, ajeitou para o Mirandinha, que se atrapalhou um pouco. Mesmo assim, conseguiu a finalização. A bola deu um beijo na trave direita e foi pro fundo da rede do goleiro Muriel. Mirandinha abre o placar do Brinco. O gol está sendo revisado pelo árbitro de vídeo. Por enquanto no Brinco tá assim, ó, Guarani 1, Náutico 0. O Guarani abre o placar, Mirandinha vai pra casinha, estremece o Brinco de Ouro, Mirandinha. Gabriel Castro 1-0 pro Guarani por enquanto. Lance sob revisão, Gabi. Não sei o que o VAR tá revisando, mas é o seguinte:
foi no coletivo, tá? Apareceram aqueles jogadores que eu já tinha citado. Diego Torres, a bola passou por ele. Isaac viu muito bem. O Emerson, lateral esquerdo, foi até a linha de fundo. Brandão, centroavante, ajeitou. E o Mirandinha, o único atacante que já marcou gol neste Campeonato Brasileiro da Série C que está jogando hoje, marca o terceiro gol na temporada. E o árbitro vai revisar no VAR o lance. Mas de fato foi um gol do coletivo, se for legal este gol, né? Apareceram jogadores de meio campo, lateral esquerdo. O Guarani precisa fazer isso mais vezes. Mas o que é que ele tá marcando? O que é que ele tá analisando? Ele tá analisando, cara, ele tá analisando o possível toque de mão do Mirandinha. Não é do Mirandinha. Ó, até a transmissão tá... Mas é isso. É, porque quando a bola resvala no Mirandinha, possivelmente a bola bate no braço, é isso? Isso, exatamente. Isso? Quando ele vem na disputa com o zagueiro, que ele bate de pé na esquerda, a bola sobe. E aí realmente bate no braço do Mirandinha. Agora, a imagem tá nas costas do Mirandinha. Não dá pra saber exatamente se a mão dele tava colada ao corpo ou não. Aí vai da interpretação do Wilton. Anulado o gol do Guarani, toque de mão do Mirandinha. Uma imagem inconclusiva. Inconclusiva total. A imagem é extremamente inconclusiva. Anulado o gol do Mirandinha. O Isaac tá falando assim, ele tá louco. Ele tá louco. Aliás, o Brandão. Gol anulado, Antônio Lupe. Gol anulado, o árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins, do estado do Rio Grande do Sul, acionou o Wilton Pereira Sampaio, que foi para a cabine do VAR aqui no Brinco, olhou a imagem e na visão dele, toque de mão, gol invalidado do Mirandinha. Vai ficar a mensagem pro Guarani pelo coletivo que precisa funcionar como foi nesse lance. Pois não, Rafael Pio. A não ser que exista uma outra imagem que o Wilton Pereira Sampaio tenha visto, mas a imagem que foi mostrada na transmissão é totalmente inconclusiva. Como eu disse, a câmera está nas costas do Mirandinha. Não dá pra saber se a mão dele estava colada ou não ao corpo. Pra mim, errou o árbitro. E vem Náutico pro campo de ataque, levantamento da grande área, afasta a marcação, bola volta, é pela ponta direita para Arnaldo, contra a marcação do Dentinho, a galera pede pra apertar, a bola voltou para o Whindersson, tentou no 2, recupera o Guarani, eu venho no contra-ataque, o time do Bugre, Dentinho escapou da marcação, carrega Dentinho, ainda ele, Dentinho puxando o contra-ataque, Brandão passou, Dentinho segurou, ele faz o passe nas costas do Emerson. Dessa vez eu achei que o Emerson voltou agora um pouquinho com vontade, Antônio Lupe. Puxou o freio de mão, né? E quando viu, a bola já tinha passado por ele no toque do Dentinho. Faltou aí comunicação entre o atacante e o lateral esquerdo do Guarani. Posse de bola pro Náutico, lateral, Arnaldo na cobrança. Quer diversão? Tem. Quer boa resenha? Tem. E um pouquinho de esporte tem também. Arena CBN de segunda a sexta com Eliel Almeida e todo o timaço da CBN Campinas. 37 minutos, a galera não desiste não. Quem tem coração que pulsa verde nunca perde a esperança. É o Guarani de tanta gente que acredita. A torcida faz a parte dela, vai empurrando o Bugrão. Eu venho pro campo de ataque, o time do Guarani, lançamento para Júnior Brandão, afasta a defesa do Náutico. Coloca a bola para a lateral. Arremesso está marcado a favor do time do Guarani pela ponta direita, Lucas Justo. Aí não dá, hein? Lateral cobrado de uma maneira totalmente bizarra pelo Lucas Justo, hein? Lembrando que o Cicinho tá de volta hoje, né, Lupi? O Cicinho tá no banco de reservas, ele machucou no primeiro jogo do quadrangular decisivo no clássico contra a Ponte Preta aqui no Brinco de Ouro e depois ficou no departamento médico. Recuperado, fica como opção no banco pro técnico Matheus Costa. 38 minutos, 38 jogados é o primeiro tempo. Você curtindo o Futebol Globo, CBN Guarani teve um gol anulado do Mirandinha. Segundo o VAR, a bola teria pego ali, resvalado no braço do Mirandinha e por isso o gol foi anulado. E agora o Náutico pede atendimento a um jogador ali que tá caído. O jogo vai ser parado, a galera fica na bronca. E aí, Gabriel Castro, 38 minutos, é um primeiro tempo que a bola não rola, Gabi. É isso, fica um jogo muito truncado, é um jogo de meio campo, de pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas defesas dos goleiros. O Náutico acertou o alvo da Alberson apenas uma vez. Guarani acertou o alvo do Muriel também apenas uma vez.
Então, um jogo de poucas oportunidades, jogo muito físico, mas de muita intensidade, de muita correria. Nos últimos minutos, o Guarani conseguiu chegar um pouco no campo de ataque graças ao Dentinho. E vem Náutico para o campo de ataque, levantamento da grande área, o toque de cabeça passa pelo Lucas Cardoso. A bola volta para Hélio Borges. Ele domina pela ponta direita, escapa da marcação no primeiro, pedalou contra a marcação no primeiro, Hélio Borges. Parou, fez a finta contra a marcação do Emerson Barbosa, esperou o contorno ali do Arnaldo. Arnaldo domina contra a marcação do Dentinho, ainda ele na condução, tentou o passe em profundidade. É para Lucas Cardoso, vem na cobertura, defesa do Guarani. Recupera, tira Emerson Barbosa. Ele manda a bola lá para o campo de ataque. Muriel sai do gol. Ele é atrapalhado. Muriel toca de cabeça para fora. Tem pressa o Guarani. Muriel tá fora do gol. Dentinho tocou para Diego Torres. Ele já viu o Muriel fora do gol. Entregou a devolução. Vem para Dentinho pela ponta esquerda. Ainda ele na condução. Dentinho carregou, tentou fazer a finta. Vai ganhar o escanteio. Escanteio marcado. Olha o Guarani aí, Antônio Lupe. E o Muriel reclama de uma não marcação, de uma falta lá no campo de ataque. Por isso ele teve que sair de cabeça e a bola foi pela lateral. O Guarani foi rápido, ganhou o escanteio. É pelo lado esquerdo. Quem vem para a cobrança é o 10, o argentino Diego Torres. Aplaude a torcida, vem com ele. Diego Torres beija a bola, coloca com carinho. Vai levantar a bola na grande área. Alan Santos, Rafael Rodrigues, Kelvin, Brandão. Tá todo mundo esperando essa bola chegar lá na grande área. Atenção, 40 minutos do primeiro tempo. Diego Torres é quem toma a distância para a cobrança do escanteio. Autorizado Diego Torres. Pintou cruzamento, sobe todo mundo. A bola passa pelo Rafael Rodrigues. Não consegue domínio. A bola se perde em lateral. O arremesso está marcado. É a favor do time do Náutico pelo campo de defesa. Vai sair jogando. Capricho, né, Júlio Nascimento? Capricho. Uma bola parada decide jogo. Precisa cobrar escanteio com mais cuidado, com mais carinho, um pouquinho mais de cautela. Põe na área ali certinho, bateu muito forte, saiu pela lateral direto. E vem Náutico no 3 contra 3. Defesa do Guarani abriu, tá sozinho. Lucas Cardoso afasta. Providencial corte do Rafael. E já liga o contra-ataque na mira, na ponta direita para Mirandinha. Mirandinha dominou, escapou da marcação, invadiu grande área, ainda ele. Opa! Pede pênalti, o árbitro tá dando tiro de meta. Pertinho de você, Antônio Lupe. Jogada rápida, o Mirandinha, ele deu um toque na bola, tentando ali um drible da vaca. Ele é muito rápido. O jogador do Náutico desarmou na bola e depois o Mirandinha desabou. O árbitro marca apenas o tiro de meta para a equipe do Náutico. Deu uma forçada, né, o Mirandinha agora, para quem sabe ganhar um pênalti. Mas não foi nada. 41 e 30. 0-0, tá tudo igual, tudo empatado. E agora o Brandão tá pedindo ali pro Dentinho marcar alto. O Muriel sofreu demais na última semana aqui em Campinas contra a Ponte na questão de jogar com os pés. Ele é muito atrapalhado. Fora da área, o Muriel é extremamente atrapalhado. Foi expulso contra a Ponte na primeira fase, jogo que eu trabalhei justamente por este lance. Saiu da área, precisou fazer a falta no Gé. E o Matheus Costa fez justamente esse gesto, incomodar o goleirão do time do Timbu. Afasta a defesa do Guarani, Igor Pout fica com ela no rebote, Igor Pout puxou pro pé direito, invadiu grande área, veio o Náutico, pintou levantamento na boca do gol, bola passa perigosamente, nossa, vai embora pela linha de fundo, triscou, hein? Triscou, se alguém tá dentro da área, era 1-0 pro time do Náutico, hein, Lupe? E a jogada com o Bolt, né? O lateral, na verdade o atacante que cai ali pelo lado esquerdo da defesa, do ataque do Náutico, perdão, foi ele quem fez a jogada. A bola passou muito pertinho do gol do Dalberson, que já tinha ficado na saudade. Por sorte, a bola se perdeu pela linha de fundo. Todas as notícias que você precisa em um só lugar, portal cbncampinas.com.br. A bola volta pro time do Guarani pelo campo de defesa, levantamento lá pro campo de ataque. A defesa do Náutico vem na cobertura, afasta, tiro, perigo, Arnaldo tenta o domínio, não consegue, a bola sai em lateral. Dentinho, tem pressa, tá pedindo, calma aí. O Wilton tá pedindo para esperar. O que tá pegando aí, professor? É com o Gandula lá, hein? Não pode, né? Não pode fazer essa reposição rápida. É bola no chão, né, Lupe? Tem que colocar a bola no chão, né? Tem que jogar rasteirinho, com a bola queimando a grama e não no ar. Lateral marcado para o time do Guarani, cobrado. Alan Santos domina, levantamento em profundidade para Emerson Barbosa, consegue o domínio. Emerson Barbosa se apresenta, Dentinho ali por ali, tá pedindo bola. Emerson Barbosa segurou, vai tentar o cruzamento, tocou para Dentinho. Dentinho fez a finta, puxou pro pé esquerdo, perdeu ali o ângulo. Dentinho ainda ele vai tentar ganhar um escanteio, vamos ver se vai conseguir. Chega a marcação dupla do time do Náutico, fica pedindo a falta, o Dentinho perde a bola. A bola fica de graça para o time do Náutico, sai jogando pela ponta direita com Hélio Borges. Hélio Borges escapa da marcação, o primeiro carrega, conduz, recebe a falta. Emerson Barbosa recebe a falta, o Kelvin também chuta, a galera fica na bronca e vai sobrar cartão. Vai
sobrar cartão pro Emerson Barbosa, hein, Antônio Lupe? E o árbitro, eu fiquei com a sensação que o Wilton tirou o cartão para dar pro Kelvin, porque depois da falta o Kelvin chutou a bola e por muito pouco ela não pegou no corpo do jogador do Náutico. Só que o Kelvin, ele não tinha ouvido o apito, ele fez assim o sinal com o ouvido. E aí sobrou pro Emerson, o cartão já estava na mão do Wilton, amarelo pro lateral esquerdo do Guarani. Esse foi o amarelo com a menor convicção que eu já vi na minha vida. É totalmente desnecessário esse cartão e o Lupe narrou muito bem, tá? Eu acho que foi pelo combo, a falta do Emerson, que impediu um contra-ataque, mas estava no campo de defesa, já estava cansado o Hélio Borges, e com o chute do Kelvin, ele falou, quer saber, nesse combo aqui, vai sobrar para quem fez a falta primeiro, e aí deu pro Emerson. E agora o jogo tá parado, falta de Igor Bolt pra cima do jogador do Guarani, vai sair jogando o time do Bugre pelo campo de defesa. A CBN Campinas também está nas redes sociais, acesse a sua plataforma preferida, @CBN Campinas, para ficar por dentro de tudo. Reta final do primeiro tempo, 45 minutos anunciando, hein? 7h30, Augusto Bauer. Tem Brusque e Ponte Preta, você vai curtir Ziriguidum aqui na CBN. Torcida do Guarani vai estar atenta à narração do Capela hoje, acompanhando o jogo do Brusque, que é também um concorrente aí na luta pelo acesso à Ponte Preta, já classificado à Série B do Campeonato Brasileiro. 4. Vamos até 49 minutos informando Antônio Lupe neste primeiro tempo. São os acréscimos de Wilton Pereira Sampaio. Primeiro tempo de 0-0. É na base do sofrimento. Todo mundo falou, né? Tirando lá o Roberto, que tava meio, né? Animadinho, fez um 4-1 lá, todo mundo falou vai ser sofrido, vai ser do jeito do Guarani, que vem para ataque. Emerson Barbosa invadiu grande área, puxou para linha de fundo, pintou cruzamento da grande área, a bola saiu. Linha de fundo, apenas o tiro de meta, não tá valendo mais nada, Antônio Lupe. Mas eu fiquei com a sensação que pegou por último no pé do 11, hein, do Hélio Borges, no cruzamento do Emerson, teve um desvio lá, mas nem o árbitro e nem o assistente 1, eles perceberam, tiro de meta batido pelo Muriel. Alô Elias, valeu cabeça, um abraço pra você, alô família Seixas, ouvindo, vibrando com o Futebol Globo CBNzinho, e todo mundo pode participar, é muito fácil, 998699070, 998699070 é o WhatsApp pra você da CBN Campinas. Lateral, tiro de meta já cobrado por time do Náutico, domina pela ponta direita, João Maílson entrega a bola com o Anderson. O Anderson pro outro lado para Carlinhos. Carlinhos domina, escapa a marcação no primeiro, vem carregando, conduzindo contra a marcação no primeiro, prefere o toque por dentro para o Anderson, perdeu. Contra-ataque do Guarani. São 5 contra 2. Brandão para Dentinho. Dentinho levantou a cabeça, escolheu o canto, fez a finta, carregou, conduziu, mais uma finta, bateu! Na casinha! Do Guarani, é do Bugre! 46 minutos, primeiro tempo, Dentinho, ele queria o gol, ele precisava do gol, ele queria o gol, ele precisava do gol. Dentinho pra casinha, explode, estremece o brinco. O verde é a cor da esperança. Quem tem verde no coração nunca perde a esperança. Não se pode duvidar de um campeão brasileiro. Quem foi campeão brasileiro tem pacto com a vitória. É na raça, é na tradição, é no coração. Hoje e sempre, e sempre, e sempre, e sempre Guarani! Vibra comigo, torcedor bugrino. Agora no placar CBN tá assim, ó. Náutico 0. O detalhe do gol. O gol do Dentinho é seu, Antônio Lupe. Contra-ataque de manual do Guarani. O Kelvin fez a recuperação de bola. Acionou o Isaac, que deu um toque pro Brandão. O Brandão, esperto, olhou pro lado esquerdo e viu o Dentinho, que dominou a bola. Encarou a marcação do Arnaldo. Se atrapalhou um pouquinho, mas finalizou cruzado. E a bola foi pro fundo da rede. O herói improvável aparece no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dentinho, pela primeira vez no time titular, ele marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo, tá no placar do Brinco. Guarani 1, Náutico 0. Náutico vem para o campo de ataque e tenta a resposta pela ponta esquerda, o jogo tá parado, impedimento marcado. 48 minutos, vai acabar o primeiro tempo. O Guarani larga na frente, o Bugre faz 1-0, Dentinho tava precisando do gol. Foi a grande novidade na escalação do Matheus Costa. Olha o dedo do treinador na escalação. Dentinho
Por enquanto, o autor do gol vai dando a vitória pro Guarani. O Griole, ole, ole! É o som do brinco pra você aqui na CBN Campinas. Guarani vem pro campo de ataque, domina pela ponta direita, escapa na marcação, Brandão foi pra finta. Ele tenta o domínio, Lucas Justen consegue ficar com ela, a arbitragem tá parando, marcando a posse de bola, é a favor do time do Náutico. Vamos a 50, mais um minuto, então vamos a 50. 49-20, Gabriel Castro, Guarani na frente, Gabi. E o gol tinha que sair novamente pelo coletivo, né? Roubo de bola do Kelvin pelo lado direito, a construção da jogada rapidamente, Isaac Brandão, e caiu aqui pro lado esquerdo. E o Dentinho, ele não se escondeu em nenhum momento deste primeiro tempo. Ele acertou pouco, é verdade. Mas ele vai para um contra um, ele tentou cruzamento, ele tentou a finalização, ele não se escondeu numa partida decisiva e fez uma ótima finalização para colocar o Guarani em vantagem. Resultado importantíssimo nesse finalzinho. É o último ataque do time do Náutico nesse primeiro tempo, vem pela ponta esquerda, Igor Fernandes tentou o cruzamento por baixo, Lucas Justen. Tá dizendo que é lateral, Wilton, o Náutico queria o escanteio. O Wilton tá dizendo que é lateral, vai acabar o primeiro tempo, estamos a critério do árbitro. 50 minutos é um primeiro tempo para você no brinco, 1-0 pro Guarani. Lateral, Bruno Mezenga passou por ele, Rafael Rodrigues tira de cabeça, afasta a defesa do Guarani, a bola vai voltando, Rodrigues também tirou. Na segunda bola o Anderson dominou, tentou bater, travado pelo Diego Torres. A bola volta para Dentinho, não consegue fazer o domínio, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no brinco. Guarani. 1 pro Guarani. Náutico. 0 pro Náutico. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 5 da tarde, 51 minutos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani vai vencendo 1-0 com gol de Dentinho. E eu vou dizer uma coisa pra você, Júlio Nascimento. A CBF deve muito a Dentinho, porque tirar o gol com a narração do primeiro gol que você trouxe é algo que deveria ir para o STJD, Júlio Nascimento. Ah, e fica esse sentimento, né, Pio? Que coisa chata, né, cara? Esse sentimento de um lance inconclusivo, né? Exato. Então a gente vai precisar esperar outras câmeras. Só pra você ter ideia, o Lupe tá de olho também. Todo o Guarani veio conversar com o Wilton Pereira. O Guarani não aceitou o gol anulado, viu, Pio? Eu vou falar uma coisa pra você, de novo, a não ser que exista uma outra imagem e tal, mas aqui nós vimos totalmente inconclusiva. O Dentinho marcou e o Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Antônio Lupe, obviamente, uma saída de campo muito festiva, né, Lupe? Muito festiva, né? Os torcedores que ficam ali bem próximos do túnel que dá ao acesso o vestiário principal aqui do Guarani, comemorando e muito essa vitória parcial por 1-0 nesse primeiro tempo. O gol foi marcado pelo Dentinho e o Mirandinha marcou um gol, mas como vocês já destacaram, ele foi anulado pelo VAR. Aliás, eu vi aqui junto com os meus companheiros da reportagem, agradecer até a Matheus Aburad, que mostrou, não tem nem como saber se a bola pega na mão ou não. Muita reclamação. Eu até fiquei com a sensação, Pio, você lembra daquele lance do Hulk com o árbitro, quando ele vai conversar com o árbitro ri, sim, o Hulk ri, sim, e aí o árbitro dá o amarelo pra ele depois? Exatamente. Foi muito parecido com o Diego Torres. O Diego Torres foi lá, cumprimentou o trio, né, os dois assistentes, o árbitro e mais o quarto árbitro, só que na hora que ele tava saindo, né, aparentemente tranquilo, ele começou a reclamar demais o Diego Torres, só que não foi tão parecido com o lance do Hulk, porque o Diego Torres não recebeu o cartão amarelo. Reclamação pelo gol anulado, o Guarani vai vencendo 1-0, Dentinho marcou. Menos mal que o Diego Torres não recebeu o amarelo, mas toda a reclamação é válida e muito válida. É claro que se o Guarani sair vencedor, aí talvez a situação seja um pouco melhor, mas se precisar desse gol, que coisa de louco. Intervalo no Brinco, Gabi Castro, Dentinho marcou, o Guarani ficou em cima. Não diminuiu o ímpeto mesmo depois do gol anulado e imagino que, na sua opinião, esse resultado, pelo menos momentâneo, seja justo, né, Gabi? Ele é justo, Rafael Pio, principalmente pelo fim da metade. A segunda metade, o Guarani melhorou e depois do gol mal anulado, ou anulado, né? No caso deste do Dentinho. No geral, foi um primeiro tempo equilibrado, ninguém conseguiu controlar o jogo. O Náutico teve mais posse de bola, mas falhou nas finalizações, onde o Guarani foi feliz duas vezes.
Na primeira com o Mirandinha, que não valeu, na segunda que valeu com o Dentinho. Então foi um Guarani competente, finalizou corretamente 2 vezes e o Náutico não conseguiu acertar praticamente o gol do Dalberson. Então essa foi a diferença. Um jogo muito equilibrado, lá e cá, de muita intensidade, de muita velocidade, mas de poucas finalizações. Mas quando a finalização aconteceu, foi do lado verde, foi do lado do Guarani, e por isso vence merecidamente por 1-0. Palpitão da CBN Campinas. Por enquanto, ninguém acertando. 1-0 para o Guarani, hein? Temos todas as vitórias aqui possíveis. Tem 3-1, ó, tem 1-2, 3-1, tem 2-1, 1-2, 3, 2-1, tem 2-0, tem 4-0, tem 3-2, tem 4-2, tem de tudo aqui. 1-0 por enquanto ninguém tá levando. Ah, mas e aí, se ninguém acertar, não vai ter sorteio? Claro que vai. Aí todo mundo que acertou a vitória do Guarani vai pro sorteio. Intervalo no Brinco, intervalo também aqui nos 99.1 e no youtube.com/CBN Campinas. Continue mandando a sua mensagem pro 19991869070. Tá gostando do Guarani? Conta aqui pra gente. Quer mandar o seu palpitão pro jogo da Ponte logo mais contra o Brusque? Manda também aqui pra gente. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Náutico. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 1 minutinho para 6 horas da noite. E o Barra de Santa Catarina é campeão brasileiro da Série D. Empate por 0-0 contra o Santa Cruz. No primeiro jogo, o Barra venceu por 2-1. Na soma dos placares, 2-1 pro time catarinense. Muita festa lá em Santa Catarina. Nós temos o primeiro campeão brasileiro de 2025. Deixa eu dar uma passadinha aqui também. Lá no Campeonato Mundial Sub-20, o Brasil precisa, né, da vitória para passar a próxima fase da competição. O Brasil
em 2 jogos, apenas 1 ponto ganho no empate contra o Marrocos e 0-0 por enquanto. Intervalo de jogo lá no Chile, Brasil e Espanha, 0-0. Se o Brasil vencer, ele passa na segunda colocação ou como um dos melhores terceiros colocados. Agora, se ficar no empate, apenas 2 pontos, aí nenhuma possibilidade do Brasil chegar à próxima fase, o que seria terrível, né? O Brasil sequer passar da primeira fase no grupo C da competição. Nós temos também bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro, aliás, rolando nada, terminou lá em Chapecó. A Chapecoense venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Jogos que vão acontecer ainda hoje, neste sabadão, pela Série A do Campeonato Nacional, Bragantino e Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo, Corinthians e Mirassol. Pela Série B, Volta Redonda e Goiás, Ferroviária e América Mineiro. E pela Série C do Campeonato Nacional, com transmissão da CBN Campinas, de Carlos Cabela, no Ziriguidum, tem Brusque e Ponte Preta. Voltando pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, Gabi Castro, o Guarani venceu no primeiro tempo e precisa manter a mesma postura para a segunda etapa, ou a tendência que deu uma recuada, hein, Gabi? O comentário do jogo. A tendência, Rafael Pio e amigos que estão nos acompanhando, é parecido com o que aconteceu no lance do gol. Como é que saiu o gol do Guarani? O Náutico estava com a posse de bola, apenas 2 jogadores no campo de defesa e todo mundo no campo de ataque, porque essa foi uma tônica do primeiro tempo. O Náutico, ele teve um pouco mais de posse de bola, ele tentou propor o jogo, mas ele errou muito. Então, o Igor Bolt, ele começou bem logo no início, num contra um contra o Lucas Justa, e depois já não ganhou mais nada. Aqui pelo lado direito, o Hélio Borges tinha velocidade e tal, foi perdendo o fôlego. Então, ao longo da partida do primeiro tempo, o Náutico, ele tinha posse de bola, ele imprimia velocidade, ele queria o jogo, mas ele não finalizava, ele não optou pelos cruzamentos. Então, ele ficou ali rondando a área do Guarani, mas não trouxe perigo para o gol do Dalberson. E o gol que saiu já perto dos acréscimos, aos 46 minutos, né? Já nos acréscimos, estava o Náutico com a posse de bola, o Henderson não conseguiu fazer o domínio, perde a bola, o Kelvin rouba essa bola. E a partir do momento que o Kelvin rouba essa bola, tem apenas os 2 jogadores do Náutico no campo de defesa, e aí fica 3 contra 2. O Júnior Brandão não foi fominha, já pegou a bola, já viu muito bem o Dentinho com a velocidade pelo lado esquerdo, que aliás foi muito bem no primeiro tempo, e eu já tinha elogiado o jogador, falei, ó, não tá acertando tanto, mas ele é participativo no jogo, ele faz um contra um interessante. E aí o Dentinho recebe essa bola, tem velocidade, e o João Maestro dá espaço para ele. E aí foi muito esperto, foi muito inteligente, teve a competência de bater cruzado no canto em que não estava o Muriel para marcar este gol. Então eu espero num segundo tempo um Náutico, por tudo ou nada, vai pressionar a equipe do Guarani, vai continuar utilizando as laterais, a velocidade, talvez venha com alteração, porque a gente sabe que o Hélio dos Anjos, ele não fica com muito tempo, né? O jogador não vai bem, ele já tira no intervalo, a gente já viu alteração no primeiro tempo, enfim. Então não deve estar satisfeito com o rendimento do Náutico, que finalizou muito pouco, e certamente, né, essa talvez impaciência faça com que o treinador vinha com alteração e venha para uma abafa e venha para uma pressão, porque o Náutico, para se manter vivo no Campeonato Brasileiro da Série C, ele não pode sair com a derrota aqui do estádio Brinco de Ouro. Então ele vai pressionar o Guarani. Em contrapartida, ele vai se expor. Como se expôs no gol sofrido, vai ter muito espaço, vai ter muito campo de ataque o Guarani para poder atacar. E aí vai ter que ter a velocidade, vai ter que ter a tranquilidade, vai ter que ter a competência como teve o Dentinho no gol. Então, ao longo do primeiro tempo, a gente viu muito equilíbrio, em determinado momento essa bola queimando no pé dos jogadores do Guarani, o Alan Santos tentando fazer lançamento, a bola não passava pelo meio campo. Nas poucas vezes que o Guarani teve o jogo coletivo, uma ele chegou com perigo, uma ele chegou no gol anulado do Mirandinha e uma no roubo de bola, a bola passou por 3 jogadores até o gol do Dentinho. Então esse jogo coletivo aconteceu e ele precisa acontecer no segundo tempo. Então eu acho que é isso que o Matheus Costa ele precisa corrigir em relação à primeira etapa. O Guarani tem que fazer um jogo mais coletivo. O Guarani não foi brilhante no primeiro tempo, mas ele teve a competência em 2 lances de conseguir balançar as redes, um anulado e o outro não.
e ele precisa fazer mais no segundo tempo. Ele precisa elevar o seu nível. Certamente o Náutico vai elevar o nível dele. E o Guarani, se quiser sair com a vitória, ele vai ter que jogar. Ele não pode só se defender. Ele vai ter que ficar com essa posse de bola, e aí cabe ao Diego Torres, a velocidade do Mirandinha, a velocidade do Dentinho, o Júnior Brandão próximo da área para poder finalizar, para poder explorar essa bola de cabeça. Então eu espero sim um ataque do Náutico contra a defesa do Guarani, porque o Náutico joga a sobrevivência no Campeonato Brasileiro da Série C, e com essa vitória o Guarani se aproxima da vaga Série B. Exatamente, Gabi, trazendo aqui a situação do grupo C neste momento. A Ponte líder, 10 pontos, já garantiu o acesso. Guarani está chegando a 9 pontos com essa vitória, o Náutico ficando com 4. E aí o Náutico tem só mais uma partida, que será contra o Brusque na última rodada, pode chegar no máximo a 7. Quem pode ainda incomodar o Guarani é o próprio Brusque, que joga contra a Ponte daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, com transmissão da CBN Campinas. Se o Brusque vencer, vai a 6, e aí na última rodada poderia chegar aos mesmos 9 do Guarani, caso o Bugre perca o derby. Agora, se o Brusque no máximo empatar contra a Ponte, mesmo os 4 pontos do Náutico, e aí o Guarani garantirá, ali por volta das 9h30 da noite deste sabadão, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E Júlio Nascimento, ele já previa desde o início: o derby da última rodada será o derby da festa. Falou ou não falou, Julião? Eu fui vetado de citar o termo derby da amizade. Foi? Não, foi. Então que seja um derby da festa, né? Os dois times classificados. Pô, seria show de bola. Derby da amizade. Pio, no mínimo os dois classificados, com a Ponte já na final, porque aí significaria que a Ponte venceu o Brusque hoje e o Guarani venceu, né? Sim. Nesse caso. Ou então, os dois brigando pela vaga na final, porque isso significaria que o Guarani venceu e a Ponte empatou. Então qualquer uma dessas combinações eu tô dentro. O que importa é o futebol de Campinas na Série B, viu, Peu? Exato, Julião, bem lembrado. Tem ainda essa situação na rodada de hoje. A Ponte pode garantir vaga na decisão, né? Se ela vencer, ela vai a 13, o Guarani chegaria no máximo a 12, então a Ponte seria a primeira finalista da Série C do Campeonato Brasileiro. Bugre não deve mexer, né, Gabi? Não, Rafael Pio, não vejo o técnico Matheus Costa fazendo a alteração, porque Kelvin fez o roubo de bola, tá conseguindo fechar alguns espaços, né? O Guarani teve muita dificuldade pelas laterais, então talvez, o Náutico vai ter uma alteração, já o Lupe vai informar pra gente, e eu tinha certeza que o Hélio dos Anjos iria mexer, não foi nem movimentação aqui, foi lá dentro do vestiário mesmo. Já ele vai confirmar a entrada do Paulo Sérgio. Mas não vejo o Guarani fazendo alterações não, meio campo funcionou, e o ataque de velocidade. De volta para todo o segundo tempo, que pode deixar o Guarani muito próximo do acesso à Série B do Campeonato Nacional. Júlio Nascimento. Vai, Julião! Guarani, Rafael Ângelo Pio no comando do central da bola aqui na CBN Campinas, no intervalo de Guarani 1, Náutico 0. Vamos para os 45 minutos decisivos. Para o Guarani são 45 minutos para definir essa vitória, somar 3 pontos que deixariam o Guarani com um pé na Série B do Campeonato Brasileiro, só dependendo de um tropeço do Brusque. E o Náutico vai voltar com alteração quando o Antônio Lupe tiver disposição. Fique à vontade, Lupe. Vai sair o número 10, o Lucas Cardoso, entra o 9, Paulo Sérgio, e sai também o camisa número 40, João Maestro, e entra o Matheus Silva. 2 mudanças do técnico Hélio dos Anjos. Muito bem, são as alterações do técnico Hélio dos Anjos do Guarani, sem mudanças, né, Lupe? Volta o mesmo do primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo, a saída de bola nessa segunda etapa é do Náutico, e agora ataca em direção ao gol da entrada principal do Brinco. O Guarani vai atacar em direção à torcida visitante. 2 centroavantes o Náutico, hein? Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, e continua com Igor Bolt e Hélio Borges. 4 atacantes. Autoriza, está valendo no Brinco! Guarani e Náutico! Pode ligar que aqui tem muito futebol. É a Série C do Campeonato Brasileiro. 45 minutos pra você, Guarani. Falta pouco, o Guarani tá na frente, vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Dentinho. No Dia Mundial do Sorriso, o Dentinho foi pra casinha, marcou um gol decisivo pro Guarani até aqui. O jogo tá parado, falta marcada a favor do time do Bugre. Domina Alan Santos, movimenta a bola pelo sistema defensivo com Kelvin. Kelvin domina, já avistou ali a passagem do Lucas Justen, refutou, voltou.
deixa a bola sair em linha lateral, me parecia também na posição irregular o jogador do Guarani. O jogo tá parado, lateral marcado é a favor do time do Náutico, vai ser ele jogando lá atrás. São os primeiros movimentos do segundo tempo, você curtindo aqui no Futebol Globo CBN. Guarani na frente, 1-0, gol marcado pelo Dentinho na reta final do primeiro tempo. Vem Náutico pelo campo de ataque, levantamento lá na frente, Rafael Rodrigues. Sobe de cabeça, sobe, afasta o perigo, manda a bola para a lateral. É o arremesso marcado, é a favor do time do Náutico pelo campo defensivo. Matheus Silva se apresenta, com ele também o Carlinhos. Carlinhos dominou, escapa da marcação no primeiro, recua para o goleiro Muriel. Muriel entrega a bola para Matheus Silva. Matheus Silva domina, carrega para o time do Náutico. Ele vem conduzindo da defesa lá para o campo de ataque. É ele quem domina, tenta o passe em profundidade na abertura pela ponta direita para Arnaldo. Bom passe para Betinho, para Mezenga, invadiu grande área. A bola para Hélio, escapuliu, saiu pela linha lateral, mas não estava valendo mais nada. Seria tiro de meta ou então a falta a favor do Guarani, Lupe. Mas o assistente de número 1, Thiago Gomes da Silva, pegou o impedimento do ataque do Náutico. Posse de bola para o Guarani, que está na frente, 1-0, vai vencendo o Bugri. Com Felipe Pereira você fica por dentro da situação do trânsito na região de Campinas. Jornal da CBN de segunda a domingo às 6 da manhã aqui na CBN. O jogo tá parado, é bola pro time do Guarani. Domina, sai jogando pelo campo de ataque. Dalberson levanta a bola lá pro campo ofensivo. Diego Torres sobe com ele de cabeça. A defesa do time do Náutico dividindo. A bola volta pela ponta esquerda, tentou agitar ali. Isaac foi pro solo, falta. O jogo tá parado, falta marcada é a favor do Guarani pelo campo de ataque. São 2 minutos do segundo tempo. O Guarani vence 1-0. Gol marcado pelo Dentinho. Guarani na frente, resultado que vai deixando o Bugre numa situação muito boa na briga pelo acesso. Jogada ensaiada do Guarani, lançamento para Lucas Justo e não conseguiu direcionar o passe. A bola tá viva ainda no campo ofensivo. Dentinho respingou, tentou o domínio no peito, a bola saiu pela lateral. O jogo tá parado, marcado o lateral é a favor do time do Náutico pelo campo de defesa. A torcida do Náutico tá moída com o resultado, tá 1-0 pro Guarani. A bola volta pelo campo de defesa do time do Guarani. O jogo tá parado, falta marcada de ataque, a famosa cama de gato. É isso, né, Lupe? A arbitragem parando, marcando a favor do Bugre. Tem jogador sentindo. Tem jogador do Guarani caído, não consigo identificar. É o Kelvin, camisa número 5. Muito obrigado pela ajuda. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: quem colocou esse lance de cama de gato? Né? Afinal de contas, como é a cama do gato, né? É verdade, porque gato não tem cama, né? Ele não dorme na areia? Ah, não, na areia ele faz as necessidades, né? Eu não tenho muito conhecimento de gato, desculpa. 3 minutos do segundo tempo. 1-0 pro Guarani. O jogo tá parado, o Kel vai se levantando aos poucos. O time do Náutico agora começa a ficar na bronca com os jogadores do Guarani que estão, segundo o Náutico, enrolando, ganhando tempo. Afinal de contas, esse resultado vai eliminando o Náutico, favorito do grupo, vai caindo. A bola vai sobrando pelo campo de ataque lá do time do Guarani, afasta a defesa do Náutico, a bola volta para Hélio Borges. Ele escapa da marcação, com ele recupera o Guarani, tentou no combate ali, o Emerson Barbosa perdeu. Contra-ataque do Timbu, Paulo Sérgio dominou de primeira, faz o passe errado. Nos pés do Rafael Rodrigues, entrega para Diego Torres. Lá vem o argentino mais brasileiro de todos os tempos. Ele solta a bola para Alain, tentou o levantamento direto, passe errado. Ela fica de graça para Betinho, acelera para o campo ofensivo, bom passe. É pro time do Náutico, pintou o gol, Paulo Sérgio bateu para fora. Mais juízo do que sorte teve o Guarani. Jogadaça do time do Náutico e Antônio Lupe. E que vacilo do Guarani. Sistema defensivo e o ofensivo não conversaram, porque o Alan Santos tocou errado para o Júnior Brandão, que saiu ali buscando o espaço no vazio. O Carlinhos roubou a bola e deu um passe para o Paulo Sérgio, que limpou a marcação e bateu. A bola passou perto do travessão do Dalberson, assusta o torcedor do Guarani. O Náutico tira de meta para o Bugre. O Guarani precisa ter essa leitura de jogo. O sistema defensivo do Náutico faz a linha alta, faz a interceptação, roubo de bola. O Náutico já está praticamente no campo de ataque. Os zagueiros do Náutico, eles jogam próximo ao meio campo, erro de passe, e só não empatou pela falta de pontaria do Paulo Sérgio. E agora é uma preocupação muito grande dos jogadores do Náutico, hein? Nossa senhora, tá sangrando muito o Matheus Silva. Nossa, tá todo mundo entrando desesperado, o Matheus tá desnorteado, o Muriel tá pedindo calma, o Matheus tá falando que foi uma cotovelada. Nossa, ele vai tirar satisfação ali com o Júnior Brandão e é o supercílio, aparentemente, que abriu ali do Matheus Silva. Nossa, e ele tá em pé, tá e transtornado, perde a revisão do VAR. Mas ele tá sangrando uma barbaridade. Tá transtornado. Tô aqui com a repetição, o Pio tem também. Eu queria um... Ele tá com o rosto completamente ensanguentado. Eu não consegui enxergar ali essa maldade do Júnior Brandão, mas tem um braço aberto sim, do camisa 9 do Guarani, tanto que atinge, né? Tanto que atinge o Matheus Silva.
O Índio já tá aquecendo, que é o zagueiro reserva, porque impressionou até o departamento médico do Náutico, que já foi lá buscar uma camisa nova e 2 do departamento médico do Náutico atendendo ali o Matheus Silva, mas ele tá sangrando bastante e o Brandão tá caído, mas muita reclamação dos jogadores do Náutico. Não consigo ver maldade também não, viu, Júlio? Acho que é aquela coisa da disputa por espaço, proteção e tudo mais, e acabou sobrando o braço, mas eu não consegui ver nenhuma maldade no lance, não. E tem que tomar muito cuidado com esse tipo de lance, né? Porque o do Bruno Santos em Brusque foi exatamente isso, né? Eu tava correndo em direção à bola e aí esticou o braço na altura do jogador do Brusque e o VAR interpretou aí como uma agressão. Então eu vi um lance de jogo também, mas nessa proteção, na disputa pelo alto, tem que tomar muito cuidado em relação à interpretação de VAR. Me pareceu mais um azar, porque o Júnior Brandão tava caindo, né? Diferente daquele do Bruno Santos que ele vai para dividir. E aí o julgamento é intensidade. O Brandão, ele parecia estar desequilibrado, né? Caindo, assim, durante o movimento da queda, o braço acaba atingindo. Então vai muita interpretação do VAR e também do Wilton. Mas pelo que eu tô entendendo, Lupe, o VAR entendeu que o Brandão não foi maldoso também, né? O Wilton já tá querendo colocar a bola em jogo. Ele já fez um sinal de negativo umas 10 vezes pro banco de reservas e pros jogadores que estão reclamando. Bola ao chão do Náutico, o jogo segue. E o Náutico com 1 a menos. O Guarani também, né? Mas o Brandão vai voltar antes. O Matheus Silva tá lá no banco de reservas, deitado. Isso. Acho que eles estão fazendo uma cirurgia lá no Matheus Silva, viu? É porque a preocupação é grande, porque ele tem muito sangue na camisa e agora coloca aquela touca de natação para evitar um novo sangramento. Vai trocar a camisa o zagueiro da equipe do Náutico. O Brandão ainda não recebeu autorização para voltar. E a galera tá pegando no pé porque o Brandão tá pronto, mas o árbitro acho que tá enrolando. Não sei se de maneira proposital, para que o Náutico não seja lesado com um jogador a menos. E agora sim que o Matheus Silva tá pronto, ele vai autorizar a volta de ambos, né, Lupe? Agora sim, autoriza o retorno dos dois. O Brandão pediu desculpas, Matheus Silva não aceitou. 7 minutos do segundo tempo, falta marcada para o Guarani pelo campo de defesa. Guarani tá vencendo, tá na frente, tem gol, pois não, Rafael Pio? No Mundial Sub-20 são 2 gols. O primeiro deles, o México faz 1-0 contra Marrocos e a Espanha 1-0 contra o Brasil. O Brasil, lanterna do grupo C, sendo eliminado do Mundial Sub-20. Vem o Guarani pro campo de ataque, Emerson Barbosa tentou levantamento na grande área, fácil a defesa do Náutico, tira dali. E ainda discutindo muito o Matheus Silva com o Wilton Pereira Sampaio, tá indignado, camisa 25 do Náutico. E o Diego Torres pede o apoio da torcida porque o jogo começa a ficar tenso. 8 minutos do segundo tempo, levantamento da grande área, sobe de cabeça a defesa do time do Náutico. Afasta o perigo, a bola volta para o Guarani. Kelvin se atrapalhou ali com o Isaac, deu certo. A bola voltou ainda para o time do Guarani, se atrapalha o Isaac com o Alan Santos. Alan Santos foi obrigado a fazer a falta e por isso vai receber o cartão amarelo aí, Antônio Lupe. Não, sim, não, sim, não, sim. Não. Hoje não. Calma. Só a falta e sem amarelo. Mas tá na mão dele, o amarelo tá na mão dele. Ah, tá mesmo, agora que eu vi. Nossa, que demora também. Hoje não. Mas hoje não ou hoje sim? Eu não entendi também. Sim. Amarelo pro Alan Santos. Mas demorou uma eternidade também, hein? Porque o Matheus Silva deu um chega pra lá no Alan Santos, foi quase uma agressão. Ele deu primeiro a bronca no zagueiro do Náutico e depois o cartão pro Alan Santos. Esse merecia. E o Matheus Silva desestabilizado emocionalmente, muito nervoso. O Guarani tem que fazer proveito. A bola volta para o time do Náutico pelo campo de defesa, domina Carlinhos, escapa na marcação no primeiro, Carlinhos, ele quem domina, procura opção, entrega pelo sistema defensivo para Matheus Silva. Matheus Silva levanta a cabeça, ele vem carregando o fax embora para o campo de ataque, acelera Matheus Silva, se manda como ponta direita, ninguém parou ele, consegue o passe para Paulo Sérgio, dominou com o pé direito, Paulo Sérgio, ainda ele, ajeitou para Bolt na marcação, no mano a mano, deixou, é para Igor Fernandes, bateu, afasta a defesa do Guarani, manda a bola para escanteio pro Náutico bater. E o Náutico veio trocando passes de uma forma tranquila até chegar ali no Igor Fernandes, lateral esquerdo, que fez o cruzamento, só que o Alan Santos estava no lugar certo na hora certa. De cabeça mandou a bola pela linha de fundo, o escanteio Náutico. Torcida do Guarani vem junto porque entende que o momento é difícil. O Guarani está na frente, precisa construir essa vantagem e mantê-la. Para o campo de ataque o time do Náutico, lançamento da grande área, Paulo Sérgio tentou fazer a finta, desarmado Paulo Sérgio na grande área, a bola volta para Mirandinha tenta sair jogando, falta, o jogo tá parado, falta marcada com cartão amarelo pro PS9. Um dia foi chamado de pistoleiro, Paulo Sérgio, camisa 9,
tá amarelado. E um detalhe, hein? Dos 4 jogadores de defesa do Guarani, 3 estão amarelados. Justen, Emerson e Alan Santos. Agora, Júlio, cobrança de escanteio. Os 10 jogadores do Guarani dentro da área e o Paulo Sérgio recebe sozinho na segunda trave, que dominou mal. Não pode acontecer. Falha de marcação do sistema defensivo do Grêmio. Falta marcada para o time do Guarani. Levantamento lá para o campo ofensivo. Tenta sair jogando o Mirandinha pela ponta direita. Deu certo o Mirandinha. Tentou o toque direto pro gol. Para fora. Aplaudido pela torcida do Guarani, tiro de meta, Lupe. Eu fiquei com a sensação do lance bem parecido do gol anulado, que a bola também resvalou um pouquinho na mão do Mirandinha. Mesmo assim, valeu o esforço. Ele finalizou tentando surpreender o Muriel. Posse de bola para a equipe do Timbu. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 11 minutos e 20, é o segundo tempo no Brinco, segue. Guarani. Pro Guarani. Náutico. 0 pro Náutico. Central da bola. Futebol internacional, La Liga. O Real Madrid bateu o Villarreal por 3-1 com 2 de Vini Júnior. Em um deles ele mandou o beijinho pra câmera. Estão dizendo que foi pra Virgínia. Futebol Globo CBN. Faz o V imediatamente, Rafael Pio. 11:40. 1-0 pro Guarani. Sai jogando o time do Náutico pelo campo de defesa, jogo parado. Jogo parado, falta marcada pro Timbu na metade do campo. Matheus Silva não tá legal, hein, Lupe? Ele não tá bem, cara. Ele agachou ali agora, fez um movimento com a perna. Lembrando que ele teve um corte no supercílio, joga ali com uma touca de natação para não ter um novo sangramento. E o Hélio pergunta: você tá bem? Você tá bem? Ele fez um sinal de positivo, tá aparentemente bem o Matheus Silva, ex-Ponte Preta. Tá operando ali em 50% o Matheus Silva, mas tá no campo. Tá no jogo. E o Náutico que vem para o campo de ataque. Carlinhos dominou, trabalhou pela ponta esquerda para Ember Bolt. Na velocidade do Bolt. Bolt trabalhou, a devolução vem para Carlinhos. Carlinhos consegue o passe para Mezenga na grande área. Paulo Sérgio passou, pediu o levantamento para ele. Afasta a marcação. Bugrina tira Emerson Barbosa. Rebote é do time do Náutico. Sai em lateral. É pressão do Timbu. Lateral marcado pela ponta esquerda. Mirandinha se apresenta ali, atrapalha a saída de bola rápida. O Júnior Brandão caiu, o árbitro está dizendo que não vai parar o jogo, se ele quiser ele levanta, senão fica lá. Matheus Silva dominou, trabalhou pela ponta direita, boa bola para Arnaldo. Arnaldo na linha de fundo, pintou cruzamento da grande área, afasta, Kelvin tira. Mirandinha tenta ficar com rebote, domina pro time do Guarani, afasta Mirandinha, o perigo, entrega a bola para Diego Torres dominou, ele vai tentar um lançamento em profundidade, boa bola, na velocidade do Dentinho, Mirandinha passou, Brandão também, ainda ele, Dentinho, dominou, levantou, afasta a defesa do Náutico, tira dali, a bola volta para Dentinho, ainda ele contra Matheus Silva, Dentinho dominou, trabalhou para Emerson Barbosa, pintou cruzamento na grande área, tira a defesa do Náutico. A bola vai sobrando ainda pela ponta direita, volta para Paulo Sérgio recuando, entregando lá atrás, vai recomeçar, pois não, Antônio Lupe? O Brandão não tem mais condições de jogo, tanto é que o técnico Matheus Costa já chama 2 ali do banco de reservas, já tem mudanças no Guarani. E vai ter que fechar a casinha, viu, Júlio Nascimento? Pelo menos ali a saída de um atacante, reforçar o sistema defensivo. Bolt, Bruno Mezenga, aqui o lado direito de defesa do Guarani tá dando muito espaço. E vem Guarani por campo de ataque, domina Dentinho, escapou da marcação, deixou no chão, boa bola, lançamento para Brandão, ele não tem condição, gente. Brandão não tem condição. E agora desaba no que ele fez a arrancada. Essa arrancada aí, inclusive, pode até ter agravado a lesão, o jogo tá parado, não tem mais condições do camisa 9, Antônio Lupe. Aparentemente é cãibras, né? Tanto é que o Muriel faz aquele movimento, né, na perna do atacante, usando as duas pernas, né, do camisa número 9, o Júnior Brandão. Sobe a placa, mexe o Guarani, vai embora o 8, Isaac vai embora, entra o 15, Caio Melo com a 15 na vaga do Isaac, essa é a primeira mexida. A segunda mexida aparentemente é o Gabriel Silva, que está ali conversando com o quarto árbitro, provavelmente é ele no lugar do 9, Júnior Brandão. Confirmando a segunda alteração, Júnior Brandão com a 9 vai embora, Gabriel Silva com a 19 está no jogo. Gabriel Castro, alterações do time do Guarani, Gabriel Silva e Caio Melo, as duas mudanças do professor Matheus Costa. Muda a configuração do Guarani, tá? O Caio Melo tem um poder de marcação maior do que o Isaac, deve ajudar mais aqui o lado direito, porque o Náutico ataca muito, que é o lado esquerdo, né? Aqui
com o Igor Bolt, o Bruno Mezenga caindo por aqui, o Igor Fernandes praticamente já é um ponta pela esquerda, então precisa reforçar o lado direito de defesa do Guarani, esquerdo de ataque do Náutico. E um ataque de mobilidade, agora não tem o centroavante ao Náutico. Olha o Náutico pela ponta direita, Arnaldo pintou o cruzamento da grande área, afasta a defesa do Guarani. A bola tá viva ainda na grande área, tá parado o jogo. Falta de ataque, pois não, Gabi? Então é um ataque de mobilidade, sai a referência o Júnior Brandão, sentiu o ritmo de jogo, né? Mais aquele centroavante, mas contribuiu, ajudou, se esforçou. E entra agora 3 atacantes que têm a característica de mobilidade, é muito interessante para esse contra-ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 15 minutos do segundo tempo no brinco, 15 passado, segue. Guarani 1, Dentinho. Náutico 0. Central da Bola. Sabadão de Série A do Brasileiro, às 18h30. Daqui a pouquinho tem Bragantino e Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo. Às 9 da noite, todo o segundo tempo aqui na CBN Campinas, tem Corinthians e Mirassol. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo pro campo de ataque, o time do Náutico. O Guarani se defende nesse momento do Minério Borges. Chega, Caio Melo e vibra muito. E levanta a galera. Percebe que precisa puxar a torcida para jogar junto também. É lateral marcado, o Igor Fernandes vem na movimentação. Ele domina, lá pela ponta esquerda, vem no lateral. Se apresenta, Paulo Sérgio recebe de costas pro gol. Ele tenta o domínio de primeira, faz o passe, boa bola. A bola fica com o time do Náutico, mas chega por baixo a defesa do Guarani para desarmar. Afasta a defesa, tira dali, Gabriel Silva corre atrás dela. O Anderson consegue o domínio, entrega a bola para Carlinhos. Carlinhos vai recuar. Ele entrega para Matheus Silva, o último homem do time do Náutico. Ele entrega a bola pela ponta esquerda. Tenta o lançamento em profundidade para Hélio Borges. Boa bola, Hélio Borges dominou. Contra a marcação do primeiro, contra a marcação do Justin, ainda ele puxou pro pé direito, bateu travado no meio do caminho, afasta a defesa do Guarani, tira. O Anderson fica com rebote, entrega pela ponta esquerda, ele volta a bola com o Hélio Borges recuando, entregando para a chegada do Carlinhos. Carlinhos adiantou, solta a bola para Matheus Silva. O Matheus Silva dominou, contra a marcação no primeiro, vai tentar queimar pro gol. Matheus Silva ainda ele escapou da marcação no primeiro, conseguiu o passe para Mezenga, saiu o goleiro Alberson. Fica com ela, mas também não estava valendo mais nada, Antônio Lupe. Porque o assistente número 1 novamente levantou o instrumento de trabalho, paralisando a jogada, mexe o Náutico. 70, vai embora Igor Bolt. Entra o 34. 34 é o Samuel, nigeriano. Samuel, 34, tá no jogo. É a terceira troca do técnico Hélio dos Anjos. Gabriel Castro, o professor Hélio dos Anjos, vai pra cima, Gabi. Perdeu a paciência, né, com o Igor Bolt. Ele tem muita velocidade, mas na hora de fazer um cruzamento ou de fazer uma finalização, acabou cometendo muitos erros na partida de hoje. E entra mais um jogador, né, que tem a característica próxima ali de um centroavante. Então vai tentando congestionar essa área do Guarani agora com o Bruno Mezenga, com o Paulo Sérgio e com o Samuel, que é nigeriano. Escanteio marcado pro Guarani, Antônio Lupe. Depois de um vacilo do Náutico, saiu jogando errado, escanteio de graça pro Bugre, lado esquerdo, sem pressa nenhuma. Caio Melo vem pra bola. Atenção, escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança lá da esquerda do campo de ataque. Momento de expectativa tomando conta. Pode ser agora um gol que pode encaminhar o acesso para o Guarani. Atenção, autorizado o levantamento na pequena trave, o toque de cabeça, afasta a marcação do Náutico, tira. A bola vai saindo em lateral, vai sair em lateral, não vai sair, não vai, saiu. Lateral marcado é a favor para o time do Bugre fazer a cobrança pelo campo de ataque com 18 minutos. 18 minutos do segundo tempo. As notícias que impactam o dia a dia da nossa região. É o CBN Campinas de segunda a sexta às 9 da manhã com Sandra Lamberti e Felipe Pereira. Jogo tá parado, lateral marcado a favor do Guarani, tentativa do lançamento do Emerson Barbosa, a bola recuada, volta mais uma vez para ele, entrega pro goleiro Dalberson, não vai brincar não, manda a bola lá pra frente, Diego Torres tá em posição legal, Diego Torres dominou, a bola escapou ainda, ele na condução, Diego Torres encarou no mano a mano, Mirandinha pediu na grande área, lançamento para ele, cruzamento, afasta, a marcação tira dali, Lucas Justin domina pela ponta direita, a bola se perde em lateral, arremesso manual marcado é a favor do time do Guarani que vem pro campo ofensivo, Rafael Rodrigues está subindo. Tá todo mundo subindo para a área do Guarani. Aquela jogada ensaiada, o latereio, onde você manda a bola lá direto na área. Lateral, Lucas Justin, apontou, levantou, afasta a defesa do Náutico, tira, a bola voltou, de primeira, tá vivo ainda, tentou desvio, Gabriel Silva se perde a bola, linha de fundo, é tiro de meta, Lupe. Tiro de meta porque o Gabriel Silva tocou com a pontinha da chuteira, a bola não desviou em ninguém do Náutico, tiro de meta pro goleiro Muriel, e tá com uma pressa danada.
20 minutos, é o segundo tempo, o Guarani vence 1-0. O verde é a cor da esperança, o Guarani tá mirando o acesso, tá próximo, tá cada vez mais próximo, o torcedor não deixa de acreditar. 25 minutos pela frente, é segurar a vitória. A bola vai sobrando pro time do Náutico pela ponta esquerda do campo ofensivo, domina Igor Fernandes, escapa na marcação do primeiro. Ele volta, recuando, entrega na bola pra Carlinhos. Carlinhos domina, entrega a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva dominou, trabalhou pela ponta direita, ele vem pra frente, contra a marcação do primeiro, solta a bola pra Samuel pra Matheus Silva. A devolução vem com ele, ainda o toque pela ponta direita, vai tentar o levantamento, perde a bola volta pro Guarani, pra Gabriel Silva. Tá no mano a mano, Gabriel Silva, saiu o goleiro, vai fazer. Pega o goleiro! Muriel! Guarani! Um milagre no brinco, Antônio Lupe! Uma defesaça do goleiro do Náutico. Gabriel Silva saiu cara a cara, sozinho. Era ele o Muriel. O Muriel saiu lá, goleiro de handball, fazendo X. Defesaça com o braço esquerdo. Evita o segundo gol do Guarani. 21 minutos do segundo tempo. Pega fogo no brinco. A bola vai sobrando pro time do Náutico. Domina Paulo Sérgio, escapa na marcação do primeiro, levanta a cabeça. Ele procura opção, vem no combate. Isaac tenta diminuir o espaço. Aliás, o Caio Melo. Ele recua, entrega a bola para Carlinhos. Carlinhos escapa na marcação do primeiro, ainda ele. Carlinhos dominou, segurou. Ele atravessa da esquerda para a direita, entrega a bola para Matheus Silva. O Matheus Costa tá pedindo para segurar. Matheus Silva vem o zagueirão do time do Náutico. Guarani recuado. Entrega a bola pela ponta direita, volta a bola com o Arnaldo. A devolução vem com o Matheus Silva. Matheus Silva tenta escapar da marcação. Ele perde na primeira, ainda ele na polivalência. Conseguiu ganhar na segunda. Lateral marcado é pro time do Náutico. 991869070. 991869070 é o WhatsApp da CBN, pois não, Pio? E o torcedor bugrino tá comemorando a vitória. O Anderson lá do Nova Europa tá dizendo que o Bugrão vai marcar mais um. A Zilda também lá do Parque Industrial comemorando a vitória parcial do Bugre. E tem torcedor que acho que tá meio bravo com a arbitragem. Vamos ouvir. Fala, pessoal da CBN, boa tarde, tudo bem? De que estado é o árbitro do VAR que tá aí no jogo do Guarani e Náutico? Meu amigo, Daniel Nobre Bins, lá do Rio Grande do Sul. E o palpitão pro jogo da Ponte ainda é aberto, hein? Manda pra 991869070 e concorra a 200 do Giovanetti. Torcida do Guarani vem pro jogo porque o momento é do Náutico. Escanteio, Lupe. Vitinho na bola, escanteio Náutico. Vitinho autorizado, levantamento na segunda trave. O toque de cabeça, Matheus Silva ajeitou. Quem vem de trás, Mirandinha afasta. Se ganhar em perigo, não ganha. Na segunda bola fica com o Arnaldo, tira dali. Mirandinha tá sozinho lá no ataque, mas não conseguiu direcionar o cabeceio, Caio Melo. É lateral marcado, o Mirandinha abre um sorriso. Dá o sinal de positivo, lateral marcado. Que imagem linda, o brinco de ouro com as cores dos celulares acesas. Uma festa tremenda no brinco, verde, a cor da esperança. A bola vai sobrando ainda pro time do Náutico, domina pela ponta esquerda. Carlinhos, a torcida do Guarani vem junto, incentiva o time que tem que se defender nesse momento. A bola vai sobrando ainda pro Náutico, tenta atacar pela ponta direita com Matheus Silva. Matheus Silva escapa na marcação, solta a bola com o Arnaldo. Perdeu, contra-ataque do Guarani. Domina o Guarani, tenta sair jogando com Emerson Barbosa, não consegue domínio, ainda aperta contra a marcação. No primeiro escorregou o zagueiro. Emerson Barbosa teve que se conter para não fazer a falta. A bola volta ainda pro time do Náutico. Domina Arnaldo pela ponta direita, escapa na marcação no primeiro, contra a marcação ali do Dentinho. Dentinho diminui o espaço dele. Arnaldo tenta o domínio. Ele entrega a bola para Matheus Silva. Matheus Silva atravessa da direita para a esquerda. Lucas Justen sobe de cabeça, manda a bola para a lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time do Náutico. O seu noticiário esportivo diário, informações da dupla campineira e de todos os esportes, é o CBN Esportes, de segunda a sexta às 11 da manhã. O jogo tá parado porque tem jogador do Guarani caído. Lucas Justen, ele subiu pro cabeceio, só que não ficou de pé. Cãibras, por isso o técnico Matheus Costa já começa a observar com mais detalhes o aquecimento do Cicinho. Lucas Justen com cãibras tá caído, o jogo tá parado. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Pode ser a lesão da vitória, né, do Lucas Justen, como tá ganhando, né, respira um pouquinho, tenta segurar a equipe do Náutico, agora sofreu na partida, viu, Lucas Justen, agora com o Hélio Borges, o Mezenga caindo aqui também pelo lado esquerdo de ataque do Náutico, então o Lucas Justen sofreu aí
com o sistema ofensivo da equipe do Náutico. Mas o Cicinho tirou o colete lá no banco de reservas, hein, Lupe? Tirou o colete, significa que vem pro jogo. Daqui a pouco o Cicinho, que retorna depois de um período no departamento médico, ele está com a 22. Mais uma mexida daqui a pouquinho do técnico Matheus Costa. Com isso, o Lucas Justen sem condições de jogo. E vem o Náutico pro campo de ataque, bola pela ponta direita com o Arnaldo, dominou, escapou da marcação, soltou para ele, o Borges para Vitinho. Lá vem ele, Vitinho, dominou, procurou espaço, tentou trabalhar lá atrás. Ele rola, a bola entrega para o Anderson, o Anderson trabalhou para Carlinhos por dentro, boa bola para o time do Náutico, tentou fazer a finta, afasta, Lucas Justen tira. Faltou calma agora, né? Pro Lucas Justen, o Caio Melo pediu calma, garoto. A bola volta para Matheus Silva domina pro time do Náutico, 25 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Guarani. O Anderson dominou, trabalhou pela ponta direita, ainda ele, solta a bola para Matheus Silva, rola a bola para cá, Paulo Sérgio tentou o domínio, a bola vai direto para fora. Tiro de meta marcado pro Guarani, vem aí mudança dupla no Bugrão. Vai mexer o professor Matheus Costa. Cicinho vem aí, Lupe. Com a 22. Cicinho daqui a pouco vem pro jogo. Gemerson também tá por ali. Mas antes mexe o Náutico. 11. Hélio Borges vai embora. Entra o 15. Caion com a 15 vem pro jogo no lugar do Hélio Borges com a 11. Sai Lucas Justen no Guarani. Camisa número 2. Entra Cicinho. Voltando de lesão com a 22. Lateral direito. Quem também vem para o jogo no Guarani é o Gemerson, camisa número 23. Ele entra na vaga do argentino Diego Torres. Diego Torres com a 10 vai embora. Lucas Justen com a 2 também. Vem Cicinho 22 e 23 Gemerson. Muito bem, são as alterações do professor Matheus Costa. 26 minutos é o segundo tempo, o Cicinho está em campo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 27 minutos, é o segundo tempo no brinco, segue. Guarani. 1 pro Guarani, Dentinho. Náutico. 0 pro Náutico. Central da bola. E amanhã a rodada é pelo grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, lá no estádio Domingão, em Horizonte. Tem Floresta e Londrina às 4:30 da tarde. E às 7 da noite, no 1º de maio, tem São Bernardo e Caxias. Pode ligar que aqui tem muito jogo, tem muito futebol pra você. É o Náutico quem vem pro campo de ataque, tentou enfiar de bola, afasta a defesa do time do Guarani, tira dali. A bola volta pra Dentinho pela ponta esquerda, ele tenta o chapéu pra cima da marcação, consegue entregar a bola pra Emerson Barbosa. Ele ganha na primeira, Gemerson passou, tá impedido, Gemerson. Tá impedido, saiu o goleiro Muriel, o jogo tá parado, impedimento está marcado. Tanto ele como o Gabriel Silva estava em posição irregular. A bola volta para o time do Náutico, escapa na marcação, aperta o Guarani. Polivalente o Guarani brigando por todas as bolas e agora uma entrada duríssima, hein? Vai expulsar. E o Alan Santos ele já tem cartão amarelo, né, Lupe? Mas vai direto pro vestiário, cartão vermelho direto pro Alan Santos. Agora faltou cabeça para um jogador experiente que é o capitão da equipe, o Alan Santos. Veio no carrinho por cima, atinge o Matheus Silva e recebe o cartão vermelho direto. Alan Santos, camisa 4. Capitão do Guarani, experiente, campo de ataque, e ele vai disputar uma bola que a gente chama de bola morta, não ia acontecer absolutamente nada lá, e ele dá um carrinho completamente desnecessário que o Alan Santos fez, prejudica o Guarani nessa reta final contra o Náutico e também não joga o derby da última rodada. Então a forma como ele entrou, completamente desnecessária, com a sola da chuteira apontando para o jogador do Náutico. Os últimos minutos do Guarani com 1 a menos, vai fazer muita falta esse um jogador a menos, porque o Náutico já tem 4 atacantes e agora vai ter que queimar a alteração Matheus Costa para recompor aí o sistema defensivo. Alô, Cebedinho, Cimedaço na audiência da CBN, grande abraço pra você, obrigado pelo carinho. O jogo tá parado, Alan Santos expulso, Guarani vai com a menos, 29 do segundo tempo, serão 15 minutos de um inferno total pela frente, pois não, Lupe? E o técnico Hélio dos Anjos chamou imediatamente todos os jogadores de ataque e passou ali algumas orientações pros jogadores, tanto o Samuel, o Bruno Mezenga e também o Caion. E o Bugre mexe mais uma vez. Tá indo embora, quem vem ali, deixa eu ver, acho que é o David Braz, que é a camisa número 14. Acho que é o Dentinho, né, que vai embora. É o Dentinho que vai embora com a 7. Só confirmando, é o 13, perdão, 13 é o Alisson. Alisson com a 13 vem pro jogo no lugar do Dentinho, autor do gol do Guarani.
Aplaudido o autor do gol até aqui, que vai garantindo a vitória do Guarani. Verde é a cor da esperança. O torcedor do Guarani agora vai ter que ser o 11º jogador. Você, torcedor bugrino, vai ter que entrar dentro de campo com o seu apoio, com a sua fé, para incentivar o Guarani, para segurar essa pressão que promete ser grande. O time do Náutico joga para não ser eliminado. Se o Náutico perder hoje, está fora do acesso, está fora da Série C. Então o Náutico vai vir pro all-in, pro tudo ou nada. E tem falta pro time do Timbu, Antônio Lupe. É uma falta perigosa pelo lado esquerdo de ataque do Náutico. Os jogadores do Náutico pediram cartão pro jogador do Bugre que fez a falta. Apenas um na barreira, Mirandinha. É falta perigosa para o Timbu. Falta marcada para o time do Náutico fazer a cobrança, momento de expectativa, e tem gol, pois não, Rafael Pio. Série A 9 do primeiro tempo, Alan Patrick, Internacional 1, Botafogo 0. Falta marcada para o time do Náutico fazer a cobrança autorizada, a cobrança direto pro gol. Espalma, Dalberson, a bola tá viva, estão pedindo toque de mão dentro da área. A arbitragem tá dando ali o escanteio, Antônio Lupe. Escanteio, Dalberson se atrapalhou todo na cobrança de falta do Caion, não conseguiu colocar a bola em definitivo pela linha de fundo, teve que se esforçar todo para evitar o gol de empate do Náutico, que mexe mais uma vez. 25 vai embora. 25 é o Matheus Silva, não aguentou. Vem o camisa número 26, Raimar, no jogo. Raimar em campo, então, lateral por zagueiro. Raimar tá no campo de jogo. Wilton, ele pediu para esperar. Agora sim vai autorizar. Ou ele tá consultando o VAR. Deixa eu ver o sinal dele. O Wilson tá pedindo para esperar. Autorizou. Agora sim vai autorizar a cobrança do escanteio. Escanteio marcado pro Náutico, levantamento na boca do gol. Pintou o gol, toque de cabeça na casinha. Gol! Náutico, Paulo Sérgio empata o jogo no brinco. 32 minutos. Era o segundo tempo, o levantamento veio, o primeiro toque. Ela ficou tranquila para o Paulo Sérgio deslocar o goleiro Dalberson, colocar no fundo do gol. Paulo Sérgio, camisa 9, empata o jogo pro Náutico agora no brinco. Guarani. Um pro Guarani, Dentinho. Náutico. Paulo Sérgio, um pro Timbu, o detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O pistoleiro, Gabriel Castro, já tinha alertado no escanteio anterior que ele estava sozinho ali pelo lado esquerdo, só aproveitando a sobra, e foi assim que saiu o gol do Náutico. Escanteio cobrado, Paulo Sérgio deu um leve desvio, a bola encobriu toda a defesa do Guarani e foi pro fundo da rede. É o empate do Timbu, Paulo Sérgio foi pra rede. E vem Guarani pro campo de ataque, o verde, a cor da esperança. Quem tem coração verde, pulsa esperança. Pintou levantamento na boca do gol. Espalma! Milagre! Santo Muriel tira o gol do Guarani, escanteio, Antônio Lupe. Defesaça do Muriel, defesaça, puro reflexo, cruzamento do Gabriel Silva. O camisa 11, Mirandinha, cabeçou pro chão. A bola quicou na grama e o Muriel evitou aquele que seria o segundo gol do Bugre. Escanteio para a equipe do Guarani. Camisa 15, Caio Melo na bola. Tem que acreditar, 33 minutos do segundo tempo, escanteio marcado pro Guarani. Lá vem Caio Melo para cobrança lateral. Na lateral direita, escanteio, pintou o cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrando para Jefferson do outro lado, ele acabou escorregando, conseguiu ainda o cruzamento da grande área, a bola desviada pelo time do Náutico, lateral para o Guarani, é lateral para o Bugre, lá vem Cicinho para a cobrança do lateral, o Rafael Rodrigues está na grande área, está pedindo ali para ficar na grande área, porque vai levantar essa bola direto, lá vem o Guarani na cobrança do lateral, é bola pela ponta direita, a torcida vem com ele, lá vem Cicinho, está apontando para a grande área, Cicinho, lateral marcado para o Bugre, Rafael Rodrigues se movimentando, levantamento da grande área, o toca de cabeça, a bola empurrada na segunda trave, vem Muriel para fazer a defesa, fica com ela, segura firme, não solta mais, levantamento rápido pro time do Náutico, domina pela ponta direita, lá vem Samuel ajeitou de calcanhar, vem na cobertura, defesa do time do Guarani com o Emerson, na sequência recebe a falta, e vai pintar cartão amarelo. O jogo tá parado, o cartão amarelo é pro time do Náutico. De segunda a sexta, na hora do almoço, André Berenguel atualiza os destaques do noticiário de Campinas e região. É o CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. O jogo tá parado, 34 minutos, falta marcada pro Guarani. Tem pressa, vem Dalberson ali na reposição. Vai levantar essa bola, o Cicinho tá pedindo lá do outro lado, pois não, Antônio Lupe. Vitinho do Náutico recebe cartão amarelo, público total no brinco, 10.792 torcedores, 10.792, renda R$ 230.340.
Falta marcada pro time do Náutico, dominou com a mão ali o jogador do Guarani, não tá valendo mais nada e agora desabou ali o Vitinho. Um jogador do Náutico tá caído, tempo para análise, 35 do segundo tempo. E aí, Gabriel Castro? E o castigo veio logo em seguida, né, da jogada infantil do Alan Santos, que foi expulso, e aí na cobrança de escanteio, a culpa não é dos 9 jogadores de linha, não é porque o Guarani tá com um a menos que tomou este gol, é falha de marcação, porque aconteceu de novo com 10 de linha, já tinha acontecido isso, com o Paulo Sérgio livre de marcação, aconteceu de novo e agora de cabeça no contrapé do Dalberson, o Náutico empata o jogo, tem um jogador a mais, vai pro abafa, vai pra pressão e o Guarani não pode só se defender, tá com um a menos, é verdade, mas precisa ter esse contra-ataque. Mirandinha, o Gemerson que entrou agora, que é meio campo, mas também joga como ponta direita, vai ter que puxar contra-ataque. Bruno Mezenga dominou na grande área, afasta, Rafael Rodrigues salva o Guarani. Pressão do Náutico, a torcida tem que responder junto com o Bugrão. 35 minutos é um segundo tempo no jogo. E vem pro campo de ataque, o time do Náutico domina pela ponta direita, escapa na marcação no primeiro, entrega a bola lá atrás, recomeçando, entregando a bola solta ali pertinho da lateral do campo com o Raimar, ele deixou para Betinho, escapou, liu do primeiro, fugiu do segundo, Samuel levantou na boca do gol, desvia, Cicinho não, deixou a bola passar direto, quase o gol contra. Se o Cicinho toca na bola, numa falha de comunicação, ele manda contra o próprio gol em Antônio Lupe. E o Dalberson tava ali quietinho, parado, nem reagiu. Pra sorte, a bola não tocou no Cicinho. Ela se perdeu pela linha de fundo, último toque do jogador do Náutico, tiro de meta pro Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 36 minutos, é o segundo tempo, no brinco segue. Guarani. Um pro Guarani, Dentinho. Náutico também, Paulo Sérgio. Central da bola. Ponte Preta 10 pontos, líder do grupo. Guarani 7, Náutico 5, Brusque 3. Uma possível vitória do Brusque contra a Ponte deixa Guarani, Náutico e Brusque com chances de classificação para a última rodada. Pode ligar, aqui tem muito futebol pra você. Vem pro campo de ataque, o time do Guarani domina, tenta sair jogando Gabriel Silva, foi pro Sônia, falta nele, o jogo tá parado. Falta marcada é a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. Sua tarde em boa companhia, Taila Ramos e Marco Guarizo te esperam com um timaço de colunistas que te ajudam a entender as notícias do Brasil. É o Estúdio CBN de segunda a sexta às 14h. Jogo tá parado, falta marcada a favor do Guarani para fazer a cobrança pela ponta esquerda. O Guarani vai empatando o jogo, 37 minutos, são mais ou menos 10 e alguns acréscimos aí para tentar o segundo gol. Para subir hoje tem que vencer o Guarani. O Guarani tá com um a menos. Alan Santos expulso no lance infantil. Capitão do Guarani, um dos mais experientes, Alan Santos, num lance infantil acabou sendo expulso o jogador do Bugre. É falta marcada. A bola parada pode ser também uma aliada para o Guarani nesse momento. Falta, Emerson Barbosa vem na movimentação, vai levantar essa bola lá na grande área. Autorizado. Levantamento na segunda trave para Rafael Rodrigues. A bola passa por ele, vai se perdendo em linha de fundo. Apenas o tiro de meta pro goleiro Muriel fazer a cobrança para o time do Náutico lá atrás. Vai sair jogando com tranquilidade o goleiro Muriel. Quer diversão? Tem. Quer resenha? Tem também. Quer esporte? Tem também. É o Arena CBN de segunda a sexta com ele Almeida e toda a sua trupe aqui na CBN Campinas. 38 minutos do segundo tempo. Vem pro campo de ataque o time do Náutico, domina, tenta sair jogando. Caio Melo acabou desarmando, mas a bola ficou pro time do Náutico, invadiu grande área, pintou o gol, toque pra trás. Salva, Alisson! Salva, Alisson! Tira na marca do pênalti, que seria o gol da virada, Antônio Lupe. E é o gol que o Alisson comemorou como se tivesse feito um gol, né? Esse desarme, esse carrinho que ele deu na bola, evitando o gol da equipe do Náutico. E vai ter mais uma mudança, provavelmente pelo protocolo, né? Porque o Guarani já fez a 5. Confere ou não? Confere, Náutico e Guarani vão fazer a sexta alteração. Levantamento na boca do gol, afasta a defesa do Guarani, Dalberson dá um tapa na bola, tá parado o jogo. Protocolo de concussão por conta do Matheus Silva. Só pode ser isso, porque tem mais uma troca. Tanto é que o Guarani e o Náutico vão mexer mais uma vez. E os dois times já fizeram 5 trocas. O Matheus Silva, se saiu, foi por conta do protocolo. Ó, vai sair o 11. Quem que é o 11? É o Mirandinha, da equipe do Guarani. Mirandinha ou é o do Náutico? O Náutico não tem 11, então é o Mirandinha. 11, entra o 17, o Cauã Jesus. Cauã Jesus vai entrar no Guarani no lugar do Mirandinha com a 11. E no Náutico vem mais uma mudança. Deixa eu só confirmar aqui no Náutico, 2, 17. Sai Arnaldo com a 2, entra o 17, Marcos Ítalo.
O Mirandinha tá demorando a sair, né? Então tô entendendo que o Guarani, de repente, pela situação, tá enxergando o empate como um prejuízo menor. Porque o Mirandinha demorou bastante pra sair, né, Lupe? Você viu ali, né? Deu aquela enrolada pra ir embora, né? Ele demorou um pouquinho. Eu acho que ele também não estava entendendo muito bem, porque ele já tinha contado 5 trocas, né, também. E vem Guarani pro campo de ataque. Bola lançada pra Cicinho. Na base do esforço, Cicinho chegou na bola. Vai dividir, afasta a marcação, deu certo, a bola ficou pro Guarani. É pra Cauã. A arbitragem tá parando. Tá parando o jogo, a arbitragem. A bola é ficando com o Cauã. Ele tá marcando que a bola saiu, né? Então não valeu o esforço do Cicinho. Acho que é isso, né, Lupe? É isso, na visão do árbitro, na visão do assistente número 2, a bola saiu, mesmo com todo o esforço do Cicinho. Chega a defesa do time do Náutico, fica com a bola, tenta sair jogando, Carlinhos entrega a bola pela ponta direita, a bola vem com o Marcos Ítalo faz a devolução lá atrás pelo campo defensivo, tem Igor Fernandes aberto, é pra ele o toque, Igor Fernandes dominou, recolheu, tenta escapar da marcação do primeiro, faz o toque por dentro pra Wenderson, escapou, fugiu do primeiro, quer o Kelvin, ainda ele vem na condução, trabalhou, levantou a cabeça, procurou opção, foi obrigado a voltar, ele volta, entrega a bola, solta no comando pra chegada do Igor Fernandes na ponta direita, é o time do Náutico trabalhando lá no campo ofensivo, tentando a jogada do lado direito do campo, ainda ele vem na condução, recuou, entregou, trabalhou lá atrás, é para a chegada agora do Igor Fernandes levantou a cabeça, vai tentar levantamento lá no campo de ataque, ele vem no 2, Igor Fernandes dominou, recolheu, trabalhou, ainda ele lá atrás, é para a chegada do Carlinhos para Igor Fernandes do time do Náutico, fica trocando passes, tentou enfiar de bola para Samuel, chega a defesa do Guarani, faz o corte, a bola voltou para Mezenga deixou a bola pela ponta direita, é para a chegada do Caion pintou cruzamento da grande área, mergulha, Alisson. Afasta a zaga do Guarani, ganha o escanteio, o Náutico vem o tipo com escanteio para bater. Com um a mais em campo, o Náutico vem para cima, tenta o segundo gol. Escanteio pelo lado direito, Vitinho, 44 na bola. Vitinho autorizado, vem para cobrança, pé esquerdo na bola, levantamento na primeira trave, sobe a defesa do Guarani, a bola voltou, despachou o Caion, Dalberson saiu do gol, o jogo tá parado, não tá valendo mais nada. Atacaram Dalberson ali, a arbitragem acabou pegando a irregularidade no ataque do Náutico, o jogo tá parado, falta marcada, é a favor do Guarani. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos, o verde, a cor da esperança, nunca desistir, não se pode duvidar de um campeão brasileiro, torcida do Guarani acreditando que é possível ainda com um a menos, contra a arbitragem, contra adversidades, esse é o Guarani que vai tentar na base da superação, agora tem falta o Bugre, Lupe. Falta pela esquerda, um agarrão ali pra cima do jogador do Bugre, o Wilton Pereira Sampaio marcou a falta pro Alviverde. Gemerson, camisa número 23, está na bola. Vem levantamento da grande área, Gemerson autorizado, a bola parada tem que ser aliada do Guarani neste momento. Autorizado, Gemerson, levantamento na boca do gol para Cauã, toque, pegou o goleiro, a bola tá viva, vai entrando para fora. Inacreditável, a bola não entra, inacreditável, escanteio, Lupe. Escanteio depois de uma bola que o Gemerson cobrou no segundo pau, o Cauã Jesus se esforçou todo, ela bateu no peito do jogador do Bugre e depois do Náutico, uma confusão danada, quase o gol da vitória do Guarani que segue no ataque. Caio Melo, mais um escanteio, Bugre. Escanteio marcado para o Guarani, 44 minutos do segundo tempo. O verde é a cor da esperança. Tem que acreditar, Guarani. Levantamento na boca do gol. Afasta a defesa do Náutico, tira. Rebote do Guarani, Caio Melo, se perde em lateral. Tem pressa, Caio Melo, se apresenta ali, pede também o Gemerson. Caio Melo vai deixar para o Cicinho, que é mais especialista na cobrança do lateral. Justamente para fazer o latereio. O Alisson tá na área, o Gabriel Silva também. Guarani tá jogando com a menos. Cicinho, a arbitragem pediu pro Cicinho voltar um pouco. Ele fica danado da vida ali com o Wilton Pereira Sampaio. Cicinho levantou na boca do gol, a bola tá viva. Cauã tentou girar, a bola sobrou pra Gemerson, bateu, travado na grande área. A bola volta pro Guarani, recupera Samuel pro time do Náutico, tira dali. E tá todo mundo agora pedindo ali, acho que um toque de mão dentro da área, um possível pênalti. Todos os jogadores do Guarani vão pressionar a arbitragem.
Mas acho que ele tá convicto que não houve nada, né, Lu? Pelo menos tá ganhando um tempinho ali o Wilton Pereira Sampaio. Muito perto do lance, né? Eu tava com a visão encoberta porque o jogador do Náutico tava na frente do lance, aqui onde a gente está posicionado. Por isso, a reclamação dos jogadores do Guarani. Mas ele está esperando ali uma sinalização do árbitro de vídeo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Lembrando que no VAR tá o Daniel Nobre Bins. Mais 6 minutos nessa segunda etapa. Não foi nada. A bola tocou na perna, segundo o Wilton. Atenção, o jogo vai ser reiniciado. 45 minutos. 45 minutos. Estamos a critério do árbitro. Se não me engano, 6, né? Então vamos até 51. 51 minutos de jogo, mais 6 pela frente. Levantamento na grande área, saiu mal o goleiro, a bola tá viva ainda, tentou rebotear. Alisson tentou bater, tira a defesa do Náutico, afasta o perigo, tira dali. Tem que tomar cuidado lá atrás também. Samuel briga por ela, Kelvin sobe, ganha pro time do Guarani. Emerson persegue a bola, consegue o domínio, saiu. Inacreditável, o Emerson Barbosa moscou. Perdeu, a bola saiu, o lateral marcado é a favor do time do Náutico para fazer a cobrança. 45 minutos, Gabriel Castro, 1-1. Agora é na base da superação, Gabi. É na base da superação, é com 1 a menos, é um time que não tem o entrosamento, porque são muitos atletas que atuaram com pouca minutagem. O Alisson zagueiro, o Gemerson meio-campista, o Gabriel Silva atacante. É este Guarani que precisa segurar o Náutico, que comete muitos erros defensivos. Então, se tiver a oportunidade de puxar contra-ataque, de ter essa bola aérea, precisa jogar na área, porque o Náutico erra também. E vem o Náutico lá pro campo de ataque, domina Igor Fernandes. Agora improvisado de zagueiro, levantou na boca do gol, sobe Kelvin, de cabeça afasta pro time do Guarani, a bola volta pela ponta direita, dominou, se recolheu, escapou da marcação, o primeiro pintou, cruzamento da grande área para Paulo Sérgio de cabeça, a bola passa por ele, desvia a defesa do Guarani, tá vivo ainda pro time do Náutico, Raimar, levantou para Paulo Sérgio, sobe Alisson, de cabeça, afasta, tira dali, Igor Fernandes pega o rebote, mas a bola vai ficar pro Guarani na ponta direita, é pra Cicinho, Gabriel passou, capricha Cicinho, Guarani. Puxando o contra-ataque, Gabriel passou, ainda ele, Cicinho pediu a devolução, Gabriel tem pedido. Mas aí eu vou dar razão pro Gabriel. Ele foi e voltou, o Cicinho não soltava a pelota, viu, Lupe? E você falou, é feriado, você tá bem pertinho do lance, porque esse lance foi bem pertinho das cabines de rádio aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Náutico também tem pressa, Igor Fernandes vai colocar a bola em jogo. 47 minutos, 47 mais 4 de jogo. Tem chão pela frente, tem 4 minutos. O Náutico quer a virada porque a virada faz o Náutico ultrapassar o Guarani. Se houver empate aqui, o Guarani vai jogar o derby precisando da vitória para subir. Mas dependendo apenas dele para conseguir o acesso. Vem pro campo de ataque o time do Guarani. Lançamento, tentou no meio do caminho. Gabriel Silva ficou com ela por cima, vai tentar o passe. É para Cauã Jesus chega na bola pela ponta direita. Pra cima dele, Cauã. Capricha, ainda ele veio carregando pela ponta direita, escapou na marcação de 2 jogadores, vai tentar o cruzamento da grande área, pega Muriel. Segura firme o goleirão do time do Náutico, não solta mais. 48 minutos. O Náutico tenta arrancar para o contra-ataque. Raimar domina. Ele entrega a bola pela ponta esquerda para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio escapa na marcação. Levanta a cabeça. Vai tentar levantamento lá no campo de ataque. Ainda ele, Paulo Sérgio dominou, recolheu, atravessou da esquerda para a direita. Consegue o domínio de bola pelo lado direito do campo. Caião dominou. Escapou da marcação do primeiro. Faz o passe em profundidade. Vem a abertura de bola para Marcos Ítalo. Não consegue o domínio. Recua. Sai jogando lá atrás. Vai ser jogando do time do Náutico que perde a bola. De graça pro Guarani. Vai dar tempo, Guarani. 48-30. Lançamento pela ponta direita. Tem que correr. Tem que chegar na bola. Cauã não desiste, não. Muito forte o passe. Ele deu a vida. Se esforçou tanto que a torcida aplaudiu, mas não deu para chegar, não. O passe foi pouco caprichado agora, a tentativa do time do Guarani. É o Náutico quem domina para sair jogando agora com o Enderson. Atingiu ali o Kelvin, o Enderson, a arbitragem entendeu que foi um lance normal de jogo. 49 minutos, mais 2 para acabar. É o Náutico quem vem para ataque. Domina pela ponta direita, escapa da marcação do Gemerson. Gemerson perdeu. 2 contra 2. Gemerson, lançamento errado. Aí não dá, Antônio Lupe. Aí faltou inteligência, né, pro Gemerson, porque era um contra-ataque 2 contra 1. Tentou um passe pra ninguém e perdeu uma chance clara pro Guarani tentar o segundo gol. Muito nervosismo, a bola queimando no pé dos 2 times, né? Reflete que é a fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. Se o Guarani tiver um pouquinho de calma, já teve pelo menos 2 oportunidades nesses acréscimos.
49-30, vai acabar o jogo, faltando 1 minuto e meio pra acabar. O Náutico vem pro tudo ou nada. O Náutico resolveu apostar, foi todo mundo pro ataque. Raimar tentou o domínio, perde a bola lateral marcada pro Guarani. O Náutico tá lá na frente, se o Cicinho foi inteligente, ele consegue contra-ataque. Domina, Cauã tentou fazer a finta, perdeu a bola, deu de graça pro Náutico. Na ponta esquerda, Caion dominou por baixo, chega Rafael Rodrigues, ele quem domina. Rafael Rodrigues vai dar uma de atacante, domina pro time do Guarani. Ele faz o lançamento pela ponta esquerda pra Gabriel, afasta a defesa do Náutico, tira. O jogo é muito feio, muito dividido. A bola fica para Caio Melo consegue o passe pela ponta esquerda. Ele faz a finta, entregou para Gemerson entregou agora para Emerson Barbosa tentou fazer o passe, perde a bola. Lateral marcado é a favor do Bugre. 50 minutos, é o último minuto. O verde, a cor da esperança, acredita Guarani. A bola vai sobrando pela ponta direita, vem agora com Rafael Rodrigues. Ele faz o passe perigosamente pro Cicinho, divide na ponta direita, perdeu. A bola fica de graça pro time do Náutico, o último ataque do Náutico. Lá vem eles, lá vem o Náutico, lançamento, Paulo Sérgio, Dalberson, mas estava impedido. Rafael Rodrigues, mais sorte do que juiz, hein, Lupe? Quem marcou o impedimento foi o Wilton, tá? Porque o assistente só levantou a bandeira depois que o Wilton já tinha parado o jogo. Posse de bola pro Guarani, que tem pressa nesse finalzinho de jogo, 1-1. Atenção, vamos para a última volta no ponteiro, vai acabar o jogo. Esse empate mantém o Guarani ainda dependendo apenas das próprias forças. O Guarani vai pro derby precisando de uma vitória, que os seus adversários empatem. Apita o árbitro. Termina no brinco. Guarani. 1 pro Guarani. Náutico. 1 pro Náutico, empate, 1 ponto para cada lado. Júlio Nascimento. É um brinco de ouro que, ainda entendendo o resultado, não sabe como reagir. Jogadores do Guarani desabam. O André e o David Braz, os mais agitados, vão lá abraçar os jogadores, realmente muito cansados, decepcionados, jogadores do Guarani, porque o Guarani vencia por 1-0, Lupe. Até o Alan Santos, o capitão do time, um dos mais experientes, ser expulso de uma forma extremamente infantil, Lupe. É isso que pega, né? O Guarani poderia ter saído com um resultado espetacular e com uma situação muito confortável, mas com um atleta a menos, uma expulsão desnecessária, infantil do Alan Santos, e na sequência o gol de empate do Náutico. O Guarani agora depende das próprias forças na última rodada, mas tem um clássico que é na casa do adversário da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Falta uma rodada, o torcedor também meio que sem acreditar aqui nas vitalícias, porque eu tô bem pertinho aqui do vestiário, do túnel de acesso do vestiário, mas ainda o torcedor querendo entender o porquê que o Guarani hoje não saiu com a vitória contra o Náutico. O torcedor do Náutico também com a mesma sensação, Júlio. Olha, hoje, agora para o Guarani, né, Pio, a matemática é um resultado positivo da Ponte, um empate no máximo, secar o Brusque, né, porque aí, na última rodada, o cenário ideal, se o Brusque não vencer hoje, é uma vitória do Brusque aliado ao empate ou vitória do Guarani para subir, e aí segura o Náutico e o Brusque lá atrás. Exatamente, Julião. O Brusque vencer pro Guarani é terrível, né? Porque o Brusque iria a 6 pontos. Ficaria a 1 ponto do Guarani. E aí seria Guarani com 7, Brusque com 6, Náutico com 5. Todo mundo teria chance de acesso. E aí o Guarani obrigatoriamente teria que vencer a Ponte para conquistar o acesso. A não ser que um empate, e aí no outro jogo entre Náutico e Brusque acontecesse um empate. Aí o Guarani também conquistaria o acesso. Mas a situação pro Bugre, ela já não é das melhores, porque se o Náutico vencer o jogo contra o Brusque na última rodada, ele já vai a 8. Então o Guarani obrigatoriamente teria que vencer a Ponte. E aí se o Brusque vencer hoje ainda, aí são 2 adversários contra o Bugre. Esse gol do Náutico foi um desastre pro Guarani. Um sentimento de muita decepção, Gabriel Castro. O Alan Santos vai na coletiva de imprensa. Aí ele... Pois não, Lupe, vai você. Só antes do Gabi, porque tá saindo todos juntos, né, os jogadores do Guarani. Então aqui vai ter que ser meio que na tentativa de ouvir os atletas. O Dentinho tá passando aqui, Isaac também, Matheus Costa saindo. Matheus Costa, isso. Falando muito que nós vamos subir. Deixa eu ver aqui. O Alisson tá passando. Diego, por favor, rapidinho. Não quer falar? Vamos ouvir então o Alisson, jogador da equipe do Guarani, zagueiro que entrou no segundo tempo. Eu acho que o nosso time fez uma boa partida.
estávamos ganhando o jogo. Infelizmente aconteceu a expulsão, com certeza o Alan é um rapaz muito experiente, um cara muito querido por nós. A gente sabe que não foi algo intencional, foi na vontade de querer ganhar. E a gente está brigando, estamos na frente ainda, estamos classificados ainda, a gente tem o último jogo lá do outro lado lá, pra gente ganhar o jogo e subir. A gente está confiante, nosso grupo é confiante, a gente sabe que a gente fez um trabalho muito lindo nesse ano e a gente vai coroar esse trabalho lá no campo do adversário lá com acesso. O Alisson, o zagueiro, Dentinho, o autor do gol, tá falando por aqui. Nossa casa, mas a gente sai de cabeça em pé, a gente sabe onde a gente quer chegar e o Guarani merece subir. Então a gente tem mais uma semana para continuar trabalhando e pensar já no derby pra gente poder subir o Guarani. O Dentinho, claro que vocês se entregaram muito, né? Um conjunto novo, mas o quanto que a expulsão do Alan, que é um cara experiente, também acabou desestabilizando vocês ali em campo? Não, sim, com certeza, a gente sabe, eu acho que toda equipe que perde um jogador, né, ainda mais com a quantidade de minutos ainda de jogo que tinha, prejudica sim, mas faz parte do futebol, cara. A gente tá sujeito a isso, minimizar esses erros, né, e a gente sai de cabeça erguida. A gente fez uma grande partida. O Náutico tem excelente qualidade também, uma equipe muito qualificada, mas a gente sabe de cabeça erguida porque a gente sabe que só dependemos da gente e o Guarani para poder subir. Obrigado. Dentinho, atacante do Guarani. Mirandinha também tá saindo por aqui, atacante do Bugre. Como é que você viu essa situação? Olha, primeiramente, boa noite. O lance foi muito rápido. Sinceramente, eu não senti a bola batendo no meu braço, mas ele falou que pegou, então anulou o gol, mas faz parte. Conquistamos um ponto importante. Esse ponto vai ser sinceramente, pontos da nossa vida pra gente jogar sábado e fazer um bom jogo e conquistar esse acesso aí. Como é que foi tomar esse gol de empate no final da partida? Olha, é um banho de água gelada, né? Querendo ou não, a gente estava bem no jogo, controlando o jogo, mas faz parte, conquistamos um ponto importante, temos uma decisão sábado, sabemos que vai ser o jogo mais difícil do ano, vamos focar durante a semana para que, se Deus quiser, a gente possa conquistar o acesso com muita humildade. Dia, você teve até um duelo especial entre você e o Muriel. Por pouco não conseguiu furar o goleiro do Náutico. Agora, como é que é colocar a cabeça agora, pensar no derby, também que é o jogo decisivo para o Guarani na temporada? Olha, o Muriel é um excelente goleiro, não tem nem o que falar. Salvou o time deles hoje. Conquistamos um ponto e agora é focar. Sábado tem o nosso jogo da nossa vida contra o nosso rival. Então vamos trabalhar durante a semana. Se Deus quiser, a gente vai conquistar esse acesso com muita humildade. Mirandinha, mas não fica uma sensação de que já poderia ter resolvido tudo hoje? Sim, a gente fica frustrado, porque a gente estava querendo não com o resultado na mão. Mas faz parte, Deus sabe de todas as coisas, a gente conquistamos um ponto importante, estamos vivos na competição e sábado é o jogo da vida. Então a gente vai fazer uma boa semana, para que, se Deus quiser, a gente possa fazer um bom resultado lá e sair com esse acesso. Valeu. Obrigado. Mirandinha, atacante do Guarani, tá saindo também aqui o David Braz, mas a gente joga aí para você, Júlio, pro Rafael Pio, porque daqui a pouco tem o jogo da Ponte, o empate do Guarani com a equipe do Náutico aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 1-1. Pio, Júlio. Vai lá, Pio, tá com você. Bom, Central da Bola. Final de jogo no Brinco de Ouro, deu empate, minha gente. 1-1. E aí eu quero já abrir a votação, porque junto com a votação a gente já vai fazer alguns comentários, obviamente, com o Gabi Castro, porque existem várias camadas, né, nesse empate do Guarani diante do Náutico, e uma delas, a expulsão do Alan Santos, não tem como a gente não fazer alguma relação. Quem será que foi o melhor em campo, hein? O craque do jogo, Antônio Lupe. Acho que o Lupe deve estar indo lá pro... Desculpa, Opa, eu tô tirando o colete aqui. Boa. Vou dar pro Dentinho, autor do gol. Dentinho, autor do gol, Júlio Nascimento. Dentinho, eu poderia até falar do Dalberson, que fez 2 defesas milagrosas, mas verdade. Dentinho que abriu um sorriso da galera no primeiro tempo. Gabi Castro. Unanimidade, Dentinho, gol importante, não se escondeu principalmente no primeiro tempo, bastante ativo. E agora a votação, que acho que vai ser unânime também, né? Quem é que pisou na bola, hein? O pior em campo. Acho que se eu fizer 3, 2, 1, todo mundo vai falar a mesma coisa, né, Antônio Lupe? Alan Santos. Júlio? Alan Santos. Alan Santos. Agora vamos lá, meus amigos. Dá pra colocar na conta de Alan Santos, e aí todo mundo pode comentar, esse gol sofrido pelo Guarani? Eu começo falando que não, justamente por um lance uns 10 minutos antes,
Igualzinho, cobrança de escanteio, eu olhei. Os 10 jogadores de linha do Guarani estavam na área. O Alan Santos estava em campo ainda. O Paulo Sérgio recebeu livre na segunda trave, dominou mal no peito, a bola escapou, não conseguiu finalizar. Com 1 a menos, mesmo lance, jogada ensaiada, Paulo Sérgio na segunda trave, livre de marcação, e aí saiu o gol. Então é uma falha defensiva de quem no treinamento, o Matheus Costa, escala pra estar do lado direito ali em cobrança de bola parada, não estava, o jogador estava livre de marcação. Então eu não coloco o empate na conta do Alan Santos. O que fica na conta do Alan Santos é pela infantilidade, jogar com 1 a menos o restante do jogo, o Guarani poderia ter chegado ao segundo gol. Eu acho que o Alan Santos em campo teria tomado este gol, mas daí teria totais condições, diante de tantos erros do Náutico, de chegar ao gol da vitória. Aí a gente pode condicionar, tá com 1 a menos e com a estratégia de se defender, não conseguiu o gol da vitória, eu coloco. Mas o gol, eu, Gabriel Castro, não coloco. De acordo com o que disse Gabi Castro, Júlio Nascimento, o Náutico estaria tanto no ataque, e ele estando no ataque, ele teve a jogada do gol, ele estaria tanto no ataque se o Guarani tivesse com 11? Estaria, né, Pio? Porque a vitória do Guarani eliminaria o Náutico, né? Então, assim, o time com certeza iria pro all-in, que é o tudo ou nada. Porque você perder de 1 ou 2 e ser eliminado daria na mesma. Então o Náutico teria essa postura agressiva. O grande ponto, Pio, é que o Guarani recuou e toda a bola chutada pela defesa, não tinha ninguém para brigar por essa bola aqui na frente. Ninguém na área para empurrar ali a bola pro gol. Então, assim, o Guarani se desestruturou e ficou muito atrás, né? Então, se tivesse pelo menos um jogador a mais, a organização seria diferente. E o Alan Santos não pode ficar na coletiva. Aí ele fala de motivação, que tá parabéns aí pelo curso de coach que ele tá terminando. Falou disso na última coletiva. Falou sobre o mental, né? O Alan Santos é um jogador de muita fé e aqui esse ponto é incontestável. Não tenho nada a dizer sobre isso. Mas ele tem que dar o exemplo, então. Já que ele é o capitão, já que ele quer ser um exemplo dentro do elenco, ele fala muito sobre isso. Já que ele fala sobre postura, sobre emocional, por que diabos você vai dar um carrinho no meio-campo e ser expulso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, Alan Santos. Então eu espero dignamente que você venha a público pedir desculpas para a torcida do Guarani, porque hoje você pisou na bola de uma maneira muito, muito feia e decepcionante. Hoje o sentimento é de decepção com o Alan Santos, viu, Rafael Pio? Antônio Lúpia, o Alan Santos saiu chorando, deu pra captar na imagem aqui. Psicologicamente, a expulsão de Alan Santos não teria feito com que o Náutico viesse ainda mais pra cima e o Guarani se recuasse ainda mais? Lupi está com a gente, deve ter ido lá pro vestiário. Eu tava sem fone, perdão. Boa. Fiquei um vazio, eu achei que era eu, mas não tinha certeza. Você acha, a gente viu, Lupe, aqui na imagem, que o Alan Santos sai chorando. A expulsão dele, e você que tava na beira do gramado, psicologicamente, pode ter abalado o time do Guarani, que se recuou ainda mais, e ter dado aquela injeção de ânimo pros jogadores do Náutico? Pio, é difícil, né? Porque eu tava lá do outro lado. Você viu a imagem dele chorando, mas com certeza, assim, a gente vê que os jogadores ficaram um pouco abalados, né? Tanto é que o gol sai na sequência. Eu acho que aí o golpe fica ainda mais duro pros torcedores e pros jogadores dentro de campo. Então, querendo ou não, acho que afeta um pouco, sim. Porque depois o Guarani, mesmo com 1 a menos, a gente não pode esquecer, teve 2 grandes chances. E que se não fosse o Muriel, o torcedor do Guarani estaria aqui no fundo, já até comemorando um possível acesso, claro, esperando o jogo do Brusque no jogo de fundo. Antônio Lupe, seu destaque final, Lupe. Ficou agora pro clássico, pro derby de número 212 no próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. É o último jogo do Guarani, que segue vivo em busca do acesso. Excelente trabalho para quem vai comandar aí a jornada de Ponte Preta e Brusque, Brusque Ponte Preta. E um bom domingo. Júlio Nascimento, parabéns pela transmissão. Valeu, Julião. Valeu, Pio. Boa sorte para Ponte Preta. Estaremos ouvindo o Ziriguidum aqui em FM 99.1. Grande abraço a todos e até a próxima. Gabi Castro, sobem Ponte Guarani, Gabi? Sobem com requintes de crueldade. Vai ficar para a última rodada, mas eu acho que o Guarani vai conseguir, sim,
esta vaga para a Série B. Boa noite, Gabi Castro. Boa noite, até a próxima. Ó, seguinte, hein? Rodrigo, Caetano e Ângela, os dois que acertaram o placar de Náutico e Guarani, Guarani e Náutico 1-1. No fim da jornada, depois do jogo da Ponte, a gente faz o sorteio para saber quem vai levar R$200 para gastar no Giovanetti. Você, torcedor pontepretano, que tá chegando agora, manda o seu palpite no 991869070 pro jogo da Macaca. Até a bola rolar, tá valendo o seu palpite. E claro, aqueles todos que a gente já recebeu também no WhatsApp da CBN Campinas. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouquinho, Augusto Bauer. Tudo sobre Brusque e Ponte Preta.